Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático. No episódio de hoje, eu tenho o prazer inenarrável de receber ela, Gabriela Fire, no podcast do Violino Didático. Seja muito bem-vinda, doutora Gabriela Fire. É um prazer finalmente conseguir estar aqui. Muito feliz. É um prazer todo meu. Como foi a viagem até Cotia? A viagem até Cotia foi tranquila, foi meio longuinha, assim, Não foi isso né? que você falou antes. Não. Eu falei assim, eu tinha esquecido, tipo, não tinha me ligado, assim, que era bem longinho, assim, né? Ok. Mas foi tranquila. Foi O meu tranquilo. Uber tava sossegado, a gente ficou lá uma horinha sentado e... Uhum. E pra quem não tem o prazer de lhe conhecer ainda, quais são as suas atividades musicais nesse momento? Tá, eu sou a Gabriela Fogo, tá? Agora, de verdade. E no momento, eu acabei de me formar, né? No doutorado em música, em violino, em violin performance, né? Performance de violino na Florida State University. E no momento, eu tô de mudança. Então, tô aqui de férias no Brasil. Quando voltar para os Estados Unidos, eu tô de mudança para Memphis, que fica no Tennessee. E daí, chegando lá em Memphis, eu vou ser parte de uma fellowship, né? De uma instituição. E nessa fellowship, meu trabalho é dar aulas de violino, tocar em música, grupos de câmara e também com a orquestra do Iris Collective, que é o nome do projeto que eu vou fazer parte, né? Então, basicamente é uma combinação do que a gente tava falando, né? Que eu vou fazer duas coisas que eu gosto muito, que é tocar em orquestra, tocar em música de câmara e também dar aulas lá, né? Na área da comunidade de Memphis, que é uma cidade consideravelmente grande no Tennessee. Vou fazer uma pergunta, de curiosidade mesmo. Lá na Flórida, vocês convivem bastante com brasileiros? Na universidade em si, não tem muitos brasileiros, né? A gente conheceu alguns, inclusive tem um maestro lá, um conductor brasileiro que chegou agora há pouco tempo. Mas na cidade que a gente mora, Tallahassee, não é uma cidade que tem uma comunidade brasileira muito grande. Apesar da gente sempre achar que Flórida, Brasil, o que é verdade em outras cidades, tipo Orlando, assim, muito brasileira mesmo. Mas em Tallahassee é bem menor, assim. Então tem alguns na universidade e na própria cidade eu acho que a gente chegou a conhecer algumas pessoas, né? Tem uma professora brasileira na universidade. E na cidade a gente conheceu algumas pessoas através de amigos, assim, mas não é uma comunidade muito grande em Tallahassee. E faz quanto tempo que vocês estão morando nos Estados Unidos? Eu falo vocês porque, na verdade, temos 2 episódios gravados hoje, que é Gabriela Fogo e Luiz Bairro Nuevo. Vocês estão morando há quanto tempo nos Estados Unidos? Desde 2016. Quase 10 anos. Tá chegando 8 lá. anos. Não fala assim que eu fico assustada. Quando eu pergunto em anos, eu falo assim, desde 2016. Mas é verdade. Quase Daqui a pouco tá chegando aos 10 anos. E eu pergunto, sabe por quê? Você tá com um sotaque já diferente. Eu acabei de Não, falar gente. isso. Você tá com um sotaque Imagina. diferente. Mas tá gostoso, meu. Tá maravilhoso. Você tá com um sotaque diferente, é É o verdade. sotaque de São Paulo que tá voltando. Só que não, amiga. Só que não, exatamente. É nada, a gente só fala português em casa. Mas Pode ser, não sei. Não. ninguém mais falou isso pra você? Não. Não? Não. Quando encontrar a Gabriela, conversa com ela sobre isso. Tá bom. Eu vou assistir e vou prestar atenção. Deixa nos comentários se você sentiu que ela tem um sotaque. É uma coisa meio... Eu não sei explicar, mas tem Tá. um Vou americanismo, assim. E não é só falar palavras em inglês, é no falar português mesmo. Ah, tá bom. Vou prestar atenção quando eu estiver ouvindo. Ok. E 8 anos nos Estados Unidos, estudando violino. E antes disso, conversas como essa, pra produção ficar orgulhosa de mim, acontecem toda segunda, quarta e sexta, às 10h43 da manhã. E temos um patrocinador nesse episódio. Opa. Tá vendo, ó? Às vezes você não necessariamente pode ir até os Estados Unidos aprender, estudar violino, se especializar em violino. Apesar, se você quiser, vá, por favor, tá? Às vezes você quer tocar violino na sua casa, como hobby. Quer tocar pra família. Você pode aprender isso na sua casa. Estamos com promoção de acesso vitalício. Clica no link aí embaixo e garante a sua vaga enquanto tem acesso vitalício ainda, tá? Clica no link. Muito bem. 8 anos nos Estados Unidos. Como você foi parar nos Estados Unidos? Tá, então, assim, na verdade a história começa um pouco antes. Acho que quando eu comecei. Putz, será que eu volto desde o começo de tudo? De onde o seu coração mandar. Vou ir por partes. Eu sempre, quando eu comecei a fazer a faculdade de música, que eu fiz aqui, né, no Brasil, na faculdade de Cantareira, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu queria estudar fora, assim, era um objetivo, né?
E daí, mais ou menos nessa época que eu tava fazendo a faculdade Cantarena, né, o bacharelado, eu tava indo pros festivais aqui no Brasil, tal, fazendo vários festivais, e aí eu conheci o professor Carmelo de Los Santos, que todos vocês aqui do canal provavelmente já conheciam muito bem. Conheci ele num festival de Poços de Caldas, e daí eu o vi tocar e eu falei assim, eu quero estudar com ele. Eu coloquei na minha cabeça que seria com ele. Então, a gente começou ali a fazer as aulas no festival, e aí já comecei a estudar, ele já avisou, né? Olha, a parte que é bem difícil é a parte do inglês. Então, eu já comecei a estudar ali alguns anos antes. Não muitos anos, assim. Acho que isso deve ter sido lá no ano de 2012, mais ou menos. E daí eu comecei a estudar inglês ali, 2012, 13. Daí eu tentei, quando eu me formei em 2014, ir pra lá, e eu não passei na prova de inglês, mas não desisti. Então, continuei estudando mais alguns anos, e aí acabou que em 2016 eu consegui a nota, né, de inglês. E também consegui a bolsa de estudos para ir para lá estudar. E aí foi assim que eu acabei indo para os Estados Unidos primeiro. Então foi por causa de conhecer um professor em um festival e ele te falar mais ou menos os caminhos para você ir para lá. Foi sim. Ok. Foi exatamente assim. E como foi para sua família? Tipo, tô indo para os Estados Unidos estudar violino. Eu acho que a minha família, assim, a minha família é uma família que sempre apoiou. Eu não tenho nenhum músico na família, zero. Inclusive, a maneira como eu comecei a tocar violino foi totalmente ao acaso. Tudo bem. Foi através do método Jafé, né, no Instituto Pão de Açúcar. E foi muito por acaso mesmo, porque a minha mãe sempre gostou de colocar a gente pra fazer muitas atividades, assim, né? Ela é uma mãe que sempre procurava cursos gratuitos, assim, na cidade, em todo lugar. E aí ela descobriu que tinha um curso de natação no ginásio do Ibirapuera. Pra você ter uma ideia, eu fui criada em Itaquera, e ela descobriu esse curso de natação no ginásio do Ibirapuera. Que é longe de Itaquera. É muito longe. E aí ela falou, vamos fazer esse curso. Então a gente ia 2 vezes por semana, ela e meu irmão, e era, eu nem lembro mais, talvez 1h30, 2 horas de ônibus, a gente ia lá fazer esse curso de natação. E um dia a gente tava andando pelo ginásio do Ibirapuera, e ela viu uma orquestra, né? E aí ela viu aquela orquestra e falou, eu quero que ela toque violino. Assim, eu nunca tinha nem visto um violino ao vivo, e talvez tenha visto assim na televisão. Eu não tenho essa lembrança de ter visto isso, né? Mas acho que foi meio que, talvez um sonho que partiu dela. Ela viu ali aquela orquestra e ela pensou assim... Você nem teve voz de escolha. Não tive muitas, sinceramente. Ela colocava mesmo nas atividades, assim, né? Vamos lá fazer uma atividade, eu achei esse curso gratuito, vamos ocupar, sabe? E aí ela me matriculou no curso, e eu nunca tinha visto um violino, não sabia o que era um violino. E como eu era muito pequena, entre aspas, eu tinha 9 anos na época, né? Era um método coletivo, você tinha violino, viola, cello e baixo. E o único instrumento que eu conseguiria tocar seria o violino, né? E aí foi assim. Ela me matriculou lá, eu fiz um teste de aptidão musical, assim, que não envolvia instrumento, nada. Mas comecei a tocar... bater as duas mãos juntas na mesa. Exatamente. Era isso. Né? Olha, eu vou bater um ritmo pra você aqui. Você consegue copiar esse ritmo? Esse foi o teste. E também cantei Parabéns pra Você, me lembro. Pra ver se você não conta, tipo... Vamos ver se ela consegue, né? Mais ou menos assim. E eu ainda me lembro, assim, né? Que o maestro da orquestra na época, ele falou assim, mas você tem certeza que você tem 10 anos? Porque precisava ter 10 anos pra começar. E você, claro. E eu tinha 9. Na verdade, eu falei assim, eu ainda não tenho 10, mas quando o curso começar, eu vou ter 10. Porque era depois do meu aniversário. E, enfim, você perguntou o que a minha família achou, né? Então, acho que essa história meio que resume, assim. A minha mãe sempre incentivou muito e... Afinal de contas, ela não pode reclamar, porque a ideia foi dela. Ela falou assim, agora já tá muito tarde. Agora tem que falar que eu apoio. O feitiço virou contra o feiticeiro, né? Né? Mas aí foi assim, eu comecei a tocar por incentivo dela, e que também não conhecia música, mas foi por uma decisão dela. E ela sempre foi muito, assim, de apoiar mesmo. Me levava, quando podia, assim, de ônibus nos ensaios. Daí, quando eu fiquei um pouquinho maior, assim, com 12, 13 anos, comecei a ir sozinha, né? Porque daí não dá pra pagar passagem pra quantos dois. anos? 12, 13 anos. Você começou sozinha de Itaquera pra Ibirapuera. Na época, foi pra você ver como foi o acaso. Porque o curso era no Ibirapuera... Aquele era o último semestre que era no Ibirapuera. No semestre seguinte, quando eu comecei, o Instituto Pão de Açúcar, na verdade, era no prédio do Extra Mapping, no centro de São Paulo. Caramba. Então, era lá no Extra Mapping.
E aí chegou uma época que, assim, não tinha condições financeiras dela ficar indo comigo, pagar uma passagem, porque eu já tava maiorzinha, né? Então, eu comecei a ir sozinha. E eu me lembro claramente a primeira vez que eu peguei um metrô sozinha com 12 anos. E aí? Foi... Cara, foi Você deu o sinal assim pro metrô? Eu não dei o sinal porque eu já tinha ido antes, eu sabia que não precisava dar. Mas assim, eu me lembro que foi uma experiência assim, um pouco assustadora. Eu fiquei bem assustada. Mas eu penso assim, hoje em dia as coisas mudaram muito também, né? Uhum. Não vou falar a minha idade, mas as coisas mudaram muito. E eu não teria coragem, assim, de deixar, se fosse eu. Mas as coisas eram um pouquinho diferentes e também era uma necessidade ali e tudo mais. Não tinha muito que outro Não jeito. tinha muita opção, assim. Nessa época eu já tava bem engajada, assim. Eu não queria perder aula, eu queria ir. O que aconteceu pra você engajar nas aulas de violino? Num primeiro momento, imagino eu que você ia, tipo, minha mãe me colocou, eu vou lá. Exato. Então, no começo era isso aí mesmo. Eu ia porque minha mãe me levava e eu tinha que ir. E todo mundo era muito mais velho do que eu, né? Assim, era um curso de 10 a 18 anos, mas a maioria... Você tava na idade de 10. Inclusive o meu apelido ficou por muitos anos lá como Chaveirinho. Nossa, o pior é que eu acho que eu lembro de alguém mencionando você falando de chaveirinho. Como Chaveirinho. Porque todo mundo era um pouco mais velho. Aham. E eu tinha 10 anos, né? E aí no começo a minha mãe me levava e tal, e eu ia meio assim porque ela me levava. E até em um certo momento, quando eu tava no curso, eu quebrei meu braço. Aí eu devia ter entre 11 e 12, eu não consigo lembrar direito. Mas aí eu acabei não indo por algumas semanas, né, por causa do braço, e eu não queria voltar. Eu falei, mãe, não quero ir, não tô a fim de voltar. E ela falou assim, não, você vai. E aí ela continuou me levando. Aí acho que o que aconteceu foi que depois de um certo tempo, né, eu não tava só indo nas aulas, mas eu também entrei na orquestra do instituto, né? Na época que tinham as aulas, e daí os alunos mais avançados, ou de cada turma, integravam a orquestra. Nesse momento, quando eu entrei na orquestra, eu acho que eu comecei a me sentir muito motivada a melhorar, assim, acho que aquele ambiente mesmo de tocar com outras pessoas, na época, foi bem motivador. Uma orquestra mais avançada. Exato, assim, nossa, consegui entrar na orquestra mais avançada. Então, foi isso. E aí, conforme os anos foram passando, eu fiz muitos amigos, assim, né? Eu acho que foi aquele momento da sua adolescência que você tá se encontrando e você tá criando a sua comunidade, sabe? Assim, você tá se identificando com as pessoas. Então, eu acho que eu me identifiquei muito com os meus amigos músicos da época. Eu criei amigos ali e acabei ficando e fui dividindo muitos momentos com eles ali, momentos da minha adolescência mesmo, crescendo. Muitas viagens da orquestra. E aí a gente tocava no Teatro Municipal de São Paulo, tocava na Sala São Paulo, a gente tocava em tudo que você pode imaginar, Programa né? de TV. Programa de TV. Nas grandes salas, mas a gente também tocava, assim, no supermercado. Para os funcionários, na época do Pão de Açúcar. Tinha vários tipos de concerto. Então, assim, era muito tempo ali, né? Com todo mundo. E eu acho que eu fui criando mesmo, assim, essa comunidade, os amigos e tal. Isso é uma coisa interessante que eu acho que é um erro de pessoas que se isolam no seu início do aprendizado do instrumento. Porque quando você se isola no início, independente da sua idade, inclusive, quando você se isola, no primeiro balançar do desânimo, você para. Exato, eu concordo. E aí, se você tem amigos que todo mundo faz a mesma coisa, é mais difícil de você parar de fazer, porque esse é o elo de ligação entre você e os seus amigos. Sim, você tem, tipo, vários momentos que você divide ali com aquelas pessoas que vão além do instrumento também, né? E eu acho que, assim, isso acontece bastante com pessoas que começam individualmente, né, no instrumento, nas aulas individuais direto. Porque você acaba criando aquela coisa assim, é você e o professor, e às vezes você não consegue criar relações, assim, com seus outros colegas, né? Ou às vezes nem tem, às vezes também não tem. Então, eu acho importante, assim, pra quem tá aprendendo a tocar, fazer parte de algum grupo, assim. Eu acho que você cria uma sensação, assim, de comunidade, assim, de pertencimento, sabe? Você cria amigos. Eu tenho amigos que eu tenho desde essa época e eu sei que vão ser meus amigos pra sempre, assim. Que eu criei através de estar ali no ambiente de grupo mesmo, tocando juntos. E quando que você começou a levar isso a sério no sentido de repente, trabalhar com isso? Aí eu acho que foi... Deixa eu tentar lembrar. Eu acho que chegou um momento que eu comecei a ter aulas individuais, né, de instrumento.
E aí eu acho que eu comecei a ver, assim, mais assim, eu tenho que fazer No projeto mesmo. no projeto mesmo. Na época que eu fazia, chegava um momento do curso que você fazia o projeto coletivo e daí você ia para grupos menores, né? Então, você deixava de estar com as violas, cellos e baixos e passava a ter aulas de violino. E nessa época quem dava aulas era o Pablo de Leon, ele foi meu professor lá. Então a gente Caramba. fazia um grupo de aula que eram entre 3 e 5 alunos de violino ali com ele, que foi incrível pra mim, imagina. Meu primeiro professor de aula de violino particular foi o Pablo de Leon. E foi naquele ambiente ali, né? Que já era um super violinista, só que não é o mesmo Pablo de Leon que vocês conhecem hoje. Isso aí foi há bastante tempo. É porque assim, a gente fala, por exemplo, alguém que veio lá de Porto Alegre, por exemplo, e fala que fez umas aulas com o Carmelo. Mas era quando o Carmelo era um menino Carmelo, Sim. que é diferente do Carmelo de hoje em dia, por Claro, exemplo. e a gente tá falando do ano 2004, 2005, tá? Então faz um tempo aí já isso. E aí ele deu aula por um tempo lá. Inclusive, acho que não sei se foi por muito tempo, mas aí foi a minha primeira experiência. Você deu essa sorte. Isso. E aí, o que aconteceu? Acho que comecei... Aí, depois disso, passou para as aulas individuais. E aí, acaba o curso. E aí, eu falei assim, e agora? Agora eu vou ter que pagar por aulas. E aí, o que aconteceu? Mas acabou o curso quando? Como assim? Porque o curso tem uma duração, né? O método, assim. As aulas têm uma duração, né? São 2... Naquela época, tá? Eu não sei como foi mais recentemente. E se você não tivesse progredindo, você poderia ficar pra sempre, tipo, na orquestra base? Você poderia ficar na orquestra, tá? Então, assim, eu continuei na orquestra, mas para você continuar na orquestra, você precisava de uma carta dizendo que você ainda estava tendo aulas de instrumento. Ok. Certo? Então, tipo assim, tinha os 2 anos do curso, daí você terminava, aí tinha mais esse 1 ano que era violinos e aulas particulares. E daí, nesse meio tempo, eu também estava na orquestra já. Então, o curso acabou, então eu terminei, me formei, né, no curso, mas ainda estava na orquestra. Mas, para continuar na orquestra, eu tinha que continuar tendo aulas, né? Então, chegou aquele momento que eu acho que começou a cair a ficha, assim. Então, tipo, se eu quiser continuar estudando, eu tenho que ir atrás de outras coisas, porque não... Tipo, tem um fim isso daqui, né? E eles te davam pelo menos alguma direção? Ó, vai procurar aula com essas pessoas aqui. Sim. Ok. Aí tinha os professores, né, que já davam aula no instituto, e aí tinha... Assim, você vai conhecendo também, eles vão te indicando, né? E aí, como eu já estava fazendo aula com o Pablo na época, a gente recebia uma pequena bolsa. E aí, ele foi muito generoso comigo na época e continuou me dando aulas por um preço abaixo, né? E aí, eu continuei fazendo aula com ele por mais 1 ano. Aí, aulas particulares, né? Com essa bolsa da orquestra. A bolsa da orquestra era bem pouquinho mesmo, assim. Bem pouquinho mesmo. Era só pra pagar uma das aulas do mês. Mais ou menos isso. Então, vamos dizer que eu sempre me lembro, quando eu volto pra rever a minha trajetória, eu sempre me lembro com muita gratidão das pessoas que me ajudaram. E ele foi uma das pessoas, porque ele foi muito generoso comigo naquela época, né? E aí, ele me ajudou a me preparar pra entrar na Escola Municipal de Música, porque era um pouco irreal pra eu continuar pagando as aulas, né, também. E na escola municipal eu teria a oportunidade de estudar numa escola de graça, né? E tudo mais. E aí ele me ajudou muito a me preparar e eu me preparei. Fiz a prova uma vez e não passei. Continuei ali na orquestra do Pão de Açúcar, né? E fazendo aulas particulares. E daí prestei de novo. E aí finalmente entrei na Escola Municipal de Música. E aí acho que nessa época eu já tava com essa vontade de melhorar e de continuar tocando, Mas sabe? era necessariamente de trabalhar com isso ou não ainda? Não necessariamente, eu acho. Eu acho que ainda pensava naquela época, assim, já tava mais ou menos... Eu devia ter uns 14, 15 anos. Quando eu entrei na Municipal foi em 2000 e... vou falar a minha idade aqui, sem querer. Eu entrei na Escola Municipal, se eu não me engano, em 2006. E nessa época eu tinha 14 ou 15 anos. Então, nessa época, assim, já tá começando a pensar um pouco no ensino médio, o que você vai fazer da vida, né? E aí, acho que eu tinha outras ideias, assim, do que eu poderia fazer. Eu sempre tive na minha cabeça nessa época, eu não sei se foi uma coisa, talvez implantada por alguém comentou, mas a minha faculdade de desejo que eu queria fazer, uma delas era jornalismo. Jornalismo, ok. Mas aí, esse desejo acabou rápido, assim. Eu acho que quando eu entrei na escola municipal, eu comecei a pensar assim, poxa, acho que eu vou querer fazer faculdade de música. Eu acho que eu posso trabalhar com música de alguma maneira, mas eu vou ser sincera, eu nunca pensei muito assim, o que eu vou fazer?
Eu sempre fui meio assim, No flow. eu vou estudando e vou ver o que vai acontecer. Até eu chegar na faculdade, né? Que eu falei que daí quando eu cheguei lá, eu falei, não, agora eu vou fazer o mestrado, vou fazer o doutorado. Isso aí foi bem claro na minha cabeça, assim. E por que fazer mestrado e doutorado? Não é... Apesar de ser um caminho que algumas pessoas fazem, não é o caminho mais comum, vamos chamar assim. Não, né? Eu acho que o primeiro desejo, a princípio, foi a vontade de estudar fora e com o Carmelo. Foi a vontade de estudar, de melhorar no violino, assim. Uhum. A princípio, porque eu fui fazer performance, né? Então eu falei, eu quero melhorar no violino, eu quero tocar melhor. E esse era o caminho que você conhecia. Era isso que eu imaginava, assim. E daí, quando eu cheguei lá, eu acabei descobrindo... E eu sempre dei aulas paralelamente, assim. Até mesmo quando eu estava no instituto, no instituto na orquestra, né, do Pão de Açúcar, teve um período que eu dei aulas para os alunos mais novos que estavam entrando. Eu dava aula para alguns colegas também de orquestra, assim, que na época eu era talvez um pouco mais avançado do que eles, e daí dava aula para eles. Na faculdade cantareira também, quando eu tava lá, eu dava aula no curso preparatório da faculdade cantareira. Nossa, eu acho que eu lembro disso. Que legal. Tinha um curso preparatório para quem queria entrar na faculdade, e eu dei aula lá por alguns semestres. Mas daí quando eu fui com essa ideia de melhorar no violino mesmo, assim, pro mestrado. E aí quando eu cheguei lá, eu comecei a fazer performance e também descobri que tinha o curso de pedagogia de cordas, né? E aí eu falei, legal, muito legal isso daqui. Eu tô vendo os outros alunos do curso e eu tô vendo o pessoal legal, bom, assim, dando aula bem. Tô vendo eles aprendendo muito. Eu converso com eles e tenho uma troca muito legal de violino e de dar aula também. Vou tentar, vou ver como é que vai ser. E aí, a princípio, eu entrei para fazer um semestre do curso de pedagogia lá, né? Que é voltado pro Suzuki. E aí, esse é um semestre eu ia usar... Mas por que voltado pro Suzuki se Suzuki não funciona? a gente vai chegar nessa discussão ainda. Pois é. E esse curso, assim, foi pra mim, foi um divisor de águas na minha vida, assim. Na minha vida como professora, como instrumentista também, assim. Mas peraí, ele no mestrado, no curso de mestrado, tem um curso de pedagogia de violino que usa um método que não funciona? Pois é, vamos lá ver o resultado, né? Vamos lá ver o resultado. Sempre que falar de Suzuki, eu preciso falar isso porque, cara, 2024 e tem gente que fala essa besteira. Tipo assim... Olha, a pessoa que pensa isso, precisa pesquisar a fundo e ver. Não precisa nem pesquisar tão a fundo assim. Pega assim, os top 20 solistas hoje em dia. Qualquer nome, você escolhe. É verdade. E vai ver onde que eles começaram. Exatamente. Inclusive, a minha tese de doutorado é ligada com o método Suzuki também. É uma análise de peças latino-americanas, de compositores latino-americanos, que eu fiz uma análise dessas peças e coloquei elas em paralelo com o método Suzuki. Que legal, dos 10 volumes. Dos 10 volumes. Então, assim, tem peças para todos os livros, tá? É mais difícil de achar para peças para os primeiros livros, né? Para as mais avançadas tem mais. Muito me interessa. Sim. Tem música brasileira, tipo livro 13 e 4? Tem. Tô tentando lembrar de cabeça aqui qual foi a peça que eu usei pro livro 3 e 4. Eu acho que foi um compositor uruguaio. Ok. Mas tem também. Nessa pesquisa, é que assim, a tese de doutorado, no final das contas, eu não podia falar de todas as peças, porque são muitas peças. Mas eu escolhi algumas, assim, que se encaixavam com o método Suzuki. Mas nessa pesquisa aí, eu descobri muita coisa. Muitas peças. Então tem, sim. Que Mas a gente troca umas figurinhas. Ok. Porque é uma coisa que eu quero pra mim mesmo também e pra alunos é começar a ter repertório. Não, se fosse brasileiro seria maravilhoso, mas um repertório diferente, mais moderno, mais contemporâneo, Sim. que soe bem e que de certa forma soe nacional, seja lá de onde for essa coisa. Sim. Porque, beleza, tem bastante composição contemporânea para violino no Brasil. Nem tudo... Tem duas condições que eu tenho, na verdade. Nem tudo... As duas condições é soar bonito e soar brasileiro. Você quer mais... Às vezes soa brasileiro, mas não é bonito. E às vezes soa bonito, mas não é brasileiro. Não soa brasileira. Olha, quando eu fui fazer a tese, eu tive que tomar muito cuidado por causa da questão dos direitos autorais também, né? Então, tem um período ali que fica difícil de trabalhar.
Mas eu consegui encontrar bastante coisa interessante, assim. Bastante coisa interessante mesmo. Tem um período da música que a música da América Latina se inspira muito na música europeia, né? Então, assim, você vai encontrar coisas que são compositores... O nosso século XIX aqui é o barroco deles lá. Exato. Então, assim, vão ter coisas que a estética é bem europeia, mas também tem coisas que não são. Que são bem representativas do país, né? Da região e tal. O difícil é você ter o acesso a essas músicas também. É bem complicado de você Mas acessar. é porque não tá no IMSLP. Não. Tipo assim... Muito difícil. Eu tive que fazer uma pesquisa, assim, bem específica de procurar em livrarias... não livrarias. Bibliotecas do país tal. Daí você tenta achar o acervo online. Algumas coisas estão disponíveis online, outras não estão. Quando você está no ambiente acadêmico também, você tem a ferramenta de busca que te ajuda muito, que te dá muito acesso a coisas acadêmicas, né? Que você não estando lá, você nem sabe que existe. Exato. Ou então são muito caras, assim, para você assinar, às vezes não vale a pena, né? Muitas coisas que não são editadas também, né? Antes de ir fazer o curso de pedagogia Suzuki, você já tinha tido algum contato com a metodologia Suzuki? Não. A não ser aprender algumas peças do método Suzuki, mas não tinha. Então, foi um dos grandes motivadores para mim, foi que eu vi o método funcionando lá e eu fiquei assim... Uau! E eu não conhecia, e eu tentava me lembrar também, assim, do meu início. Como eu comecei com 9 para 10 anos, algumas coisas do meu início se perderam na minha cabeça, assim, né? Não consigo me lembrar exatamente. Me lembro de muitas coisas. E eu também tinha esse desejo de me lembrar como era ensinado o começo, assim, né? Então, eu falei, tá aqui a oportunidade perfeita, né? Tá aqui o curso Suzuki com uma das maiores Suzuki Teacher Trainers, né? Que são a professora que treina, né? E aí, comecei a fazer. E aí, fiz um semestre e aí me apaixonei, assim. Tava fazendo como uma matéria eletiva e falei, não tem como eu não fazer o curso. Eu literalmente tô aqui dentro do curso, tô dentro da escola. E ela é uma das maiores referências de ensino Suzuki, que estava literalmente no andar de baixo, né? Acho, da sala de violino, 2 andares de baixo, sei lá. Sim, aí eu saía da minha aula de violino com o Carmelo e tinha uma aula de violino com a Susan Kempter. Aí eu falei assim, como que eu não vou fazer isso, entendeu? Tipo, foi o curso, incrível. isso é uma curiosidade minha, esse curso de pedagogia, por exemplo, ele também é individual? Você e a professora ou é mais gente? O curso, a maior parte é na sala de aula com outros alunos. São turmas pequenas, né? Então, sei lá, 8 alunos, 10 alunos. E não é muito síncrono, né? Você começa do livro que tá rolando naquele semestre. Eu fui muito sortuda que no semestre que eu comecei era o livro 1. Porque eu sei que uma galera às vezes começa, sei lá, livro 3, 10, sei lá. Depende do semestre que você tá iniciando. Depende. E eu fui muito sortuda, porque eu comecei no meu segundo semestre nos Estados Unidos. Então não foi o primeiro semestre do ano. Foi o segundo semestre, né? E aí foi livro 1 e livro 6, se eu não me engano, juntos. Ok. E aí eu acabei fazendo o pre-twinkle, né? A parte que vem antes, depois. Mas aí eu tive o livro 1 primeiro, ali, já no começo. Qual era a pergunta mesmo? Se você tinha tido contato anterior e tal. E também se era individual ou não. Sim, aula. Tá. Então, aí era ali na sala de aula com uma turma bem pequena, assim, não era muito grande. Então, você tinha tempo... Fazer perguntas. Isso. Ela dava bastante atenção para cada aluno ali. A gente tinha que fazer... A gente fazia muito, assim, simulação de aula. Então, ia ali, tocava, e aí vinha o outro aluno e, tipo... Bem hands-on, né? Que eles chamam, que é assim, mão na massa mesmo. Você ia ali e dava aula na frente da professora. E a professora te falava o que estava certo, o que estava errado. Não errado, assim mesmo, como você poderia fazer. E muito tempo para perguntas e também questões. E aí tem 2 semestres, se eu não me lembro, no final, que você passa por uma avaliação. Então, você tem os seus alunos, você grava as suas aulas que você está dando para os alunos. E aí você vai lá, se encontra com ela. Ela senta com você numa mesa e assiste toda a aula do seu lado. E, assim, é bem intimidador, né? Mas, ao mesmo tempo, é o melhor jeito, né? Assim, é alguém te falar o que você pode fazer para melhorar e também te falar o que você tá fazendo certo, assim. Mas tem esse tempo também, assim, particular ali com ela. Tinha, né? No caso. Eu tinha. Todos os alunos. Do que você viu lá, por exemplo, tanto aprendendo a metodologia, sobre a metodologia e a aplicação da metodologia,
comparado ao que você teve acesso como aluna individual ou na sua iniciação, o que você acha que são as diferenças? Bom, eu acho que por serem métodos na sua raiz bem diferentes, né? Uhum. Método coletivo, método individual, assim. Eu acho que, pra mim, particularmente, foi uma combinação perfeita, porque eu aprendi muita coisa do método coletivo desde o começo, e aí acabei não aprendendo tantas coisas do individual, assim, daquela atenção pro aluno ali, né? No começo, assim, daquela atenção bem focada em você. Eu acho que com a minha professora Suzuki lá, especialmente, uma das coisas que eu achei que foram muito legais e muito importantes foi a atenção ao setup, né? Ali. Atenção a como você se posiciona, atenção a tensão ou não tensão, atenção assim, ao violinista como um todo, né? Uhum. Ali. Eu acho que aquilo talvez foi a maior diferença, né? Porque na questão do método coletivo, você tá ali aprendendo com todo mundo e você não tem tanto aquela atenção assim personalizada. Por uma questão logística também. Claro, não tem como. Você tá ali numa sala com 20, 30 alunos, né? Não sei. E do método coletivo, eu acho que essa coisa realmente assim de você aprender a ouvir os outros, a tocar com outras pessoas. Essa coisa de fazer amigos, de criar uma comunidade, eu acho que falta um pouco, talvez, na orientação individual, né? Uhum. Então, acho que essas duas coisas se complementaram bem, assim. São, talvez, as maiores diferenças. Ok. Tentando pensar em mais coisas. E você tinha alguma ideia pré-concebida sobre o que era o método Suzuki antes de começar a fazer? Eu não tinha, sinceramente, porque eu não conhecia bem, assim, o método Suzuki. Eu sabia que alguns professores usavam, né, as músicas do método Suzuki, o material. Eu mesmo usei alguns, né? Eu aprendi o Lá menor de Vivaldi, antes aprendi o que mais? O Lá menor de Bach também, algumas dessas peças. Mas eu nunca aprendi as peças do começo. E não tive muito, assim... Na verdade, eu nem conhecia o método Suzuki muito bem, por incrível que pareça. Então, eu não tive esse contato, assim, com... de conceito, assim, de pessoas me falarem, alguma coisa assim. Eu não tive muito. Ok. E voltando um pouquinho na história, num ponto que eu acho que foi meio aberto, você falou que se interessou em ir para fora quando viu o professor Carmelo de Los Santos em Poços de Caldas, certo? Foi. Uhum. Como você ficou sabendo de Poços de Caldas? Poços de Caldas. Então, a primeira vez que eu fui para Poços de Caldas foi em 2008 e foi através de uma amiga muito querida. A gente, na época, estava estudando com a mesma professora na Escola Municipal de Música, mas eu não conhecia nenhum festival, assim. Acho que eu tinha feito o FEMUSC uma vez, Festival de Curitiba também, uma vez. Não conheço o Festival de Poços. E aí ela falou... Calma, como começou a sua vida de festivais, então? De festivais. Deixa eu lembrar, peraí. Lembrei. Porque uma vez que você vai pra um festival, já era. Você vai ir pra outros. Exato. É que minha primeira experiência de festival foi... As duas primeiras foram bem diferentes da maioria. Porque foi com a orquestra do Pão de Açúcar. Eu não fui como uma aluna particular, foi como uma orquestra convidada. Fui como uma orquestra. Então, em 2005, eu fui pro Festival de Curitiba, na época. Com a orquestra do Pão de Açúcar. E a gente tocou um concerto lá e a gente fez parte do festival, né? E daí eu me lembro que eu fiz a prova da orquestra tocando Lá menor de Vivaldi. Ok. Na orquestra do festival. Da orquestra do festival. E eu consegui entrar na orquestra principal, na última instante dos segundos violinos. Maravilhoso. É a mesma orquestra. Exato. E assim, eu era uma pessoa bem assim, não tinha muita noção do que estava acontecendo, acho. Não sei se porque era muito novinha. Não sabia muito bem. Tava lá, assim, mas na minha cabeça eu não conseguia fazer muito bem essa distinção, assim. Orquestra principal, orquestra secundária, avançado, menos avançado. Eu acho que por eu estar no método e todo mundo aprendendo junto, todo mundo era bem parecido, eu ainda não tinha essa noção muito bem. Então eu fui pro festival, cheguei lá e falei, uau, olha, né? Tem pessoas bem avançadas aqui, tocam bem. Num nível bem bastante mais. diferente do meu. Sim. E daí entrei lá e fui lá. E aí foi uma experiência bem diferentona, assim, né? Porque fiquei com o pessoal da orquestra. A gente ficou num alojamento separado e tal. E aí foi esse o primeiro festival. E aí fiz algumas aulas lá, toquei na orquestra. Beleza. Aí, no outro ano, acho que foi 2007 ou 2006, não consigo me lembrar. Aconteceu a mesma coisa, mas no FEMUSC. A gente acabou indo com a Orquestra Pão de Açúcar pro FEMUSC.
Caramba, que interessante. E também foi parecida a experiência, assim. E aí depois você foi pra um que você foi sozinha. Exato. Aí chegou 2008 e minha amiga falou... na verdade, a mãe dela falou... Por que você não chama a sua amiga pra ir com a gente pro festival? Acho que ela vai gostar. Foi quando eu a conheci. Vocês se conheceram em 2008? Aham, a gente tocou na mesma estante. Eu acho que caramba. quarto não foi com a Fabi. Foi com a Fabi. Foi com a Fabi. É. Ok. Nós fomos juntas com a mãe dela, né, no festival. E aí eu comecei a... Aí foi uma experiência diferente, porque aí nós fomos como alunas, né, do Quantos festival. anos você tinha nesse festival? 17, Ok. talvez. 17, acho. E a gente foi companheira de estante na orquestra. Que legal. Tocaram Stravinsky? Cara, eu nem lembro. Não, foi na Camerata. Foi na Camerata. Ok. Na Cameratinha. Aham, Camerata Acadêmica. Na frente, nós duas atrás. Isso. Mestre dos Magos. De Spala. Maravilhoso. Foi isso mesmo. E ali foi minha primeira experiência de festival mesmo, assim. Aí, tipo, na época, eu ainda não era aluna da Elisa Fukuda, que eu acabei... Uhum. Ainda não cheguei lá, né, na minha história, mas... na época eu era aluna da Márcia Fukuda ainda, tava na escola municipal. Eu achei incrível ela no festival, porque eu tinha meses de violino quando eu fui pro festival, e aí eu fui dividir a estante com ela e eu ficava, caraca, a menina toca muito, cara! Porque ela já tava comendo violino com arroz e feijão, né? Mas sabe que aí eu volto pra essa coisa da orquestra. Uhum. Eu acho que eu tinha... Como eu comecei num ambiente de grupo, eu acho que eu me sentia muito segura ali num ambiente de orquestra, sabe? Cara, realmente eu acho que existe isso pra... Dependendo de como a pessoa começou, dela se sentir confortável tocando perto de outras pessoas. Me sentia muito, assim, muito confortável e segura ali. Tipo, aqui é a minha praia, assim. Uhum. E E você não não ter apanhado na sua educação musical também ajuda, né? Porque tem gente que o professor ensina na base da faca, literalmente. isso aí causa Ou do muitos tapa, traumas, ou né? Nossa, tapa é clássico, ou do grito. Mas a gente brinca, assim, mas realmente causa traumas mesmo. Exato. Né? Causa mesmo. E a gente não tem essa noção até você chegar numa situação que você se encontra ali, numa situação que você fala, isso vem lá de trás, ou foi Eu sei algum bem. momento. E aí você fez esse festival, dividiu o estante com essa mulher maravilhosa. Sim, eu não lembro que a gente tocou, mas a gente Eu não dividiu o faço ideia estante, não faço quando a ideia. gente tocou. Ok. Faz, A olha, única gente, que faz... Eu lembro disso é porque acho que teve o Botezini, alguém solou o Botezini. Sim. Tem a foto do Neto Baixo? tocando, Ok. Isso faz muito tempo, muitos anos. Isso foi em 2008. 2008. Que foi o festival que eu fui e eu falei, tá, se essa galera tá vindo de São Paulo assim, é pra lá que eu tenho que ir. Pra lá que eu vou. Ah, é aí que... É, Então ela é culpada de você ter dormido no MASP? não. Verdade. Não sabe desse rolê, né? Enfim. Foi num podcast que você falou sobre essa Foi história? a primeira vez que eu falei publicamente sobre. Eu acho que eu vi, sim. Eu vi esse. O culpado foi ele. Pessoal já... Só temos culpados nessa sala. Ninguém é inocente. Não, mas eu achava massa, porque assim, o projeto que eu comecei era muito diferente. Sim. Muito diferente. Poxa, em todos os aspectos. Eu vim de um projeto militar, vamos colocar assim. Eram todos... Ela aprendeu na base da faca. Podia falar? Mas não no projeto, no outro lugar. Mas o projeto era bem rigoroso. E aí tinha aquela coisa da... A mulher tinha que ficar quietinha, não podia falar. Os caras estavam... e a menina... Né? Mas enfim. E eu nunca tinha visto tantas meninas tocando violino bem. Uhum. E, tipo, eu tinha ido pro primeiro festival, que foi em Juiz de Fora, no ano anterior, quando eu conheci o Bozizio. E aí eu fui pra lá assim, meu Deus, e agora? O que eu vou... né? Caí na sala desse senhor, não sabia nem quem era. Tinha, sei lá, meses de violino. O Papai Noel tá me dando aula, né? Tipo isso. Eu achava ele muito corneto. Sempre achei. É E aí- verdade. E aí eu cheguei pra fazer aula e aí eu falei, se tá todo mundo na sala desse cara, porque ele é bom. Vem, sabe o que ele tá falando. E aí fui, toquei, e aí ele falou, menina, você podia vir pro Rio, né, e tal. E aí na época eu fiquei muito balançada. Eu falei, tá, se esse senhor que tá me ouvindo, que tá todo mundo aqui por causa dele, falou que tem alguma coisa aqui, é porque tem alguma coisa aqui. Aí voltei pra minha cidade, e aí quando eu voltei pra minha cidade, a galera já estava falando de Poços. E aí eu falei, tá, então agora eu vou pra Poços, porque de Poços eu vou mudar pra São Paulo. E aí quando eu cheguei em Poços, que eu vi a galera de São Paulo, Que eu vou mudar pro Rio, no caso, né? não, eu ia mudar pra... Eu já tava querendo Ah, tá, mudar ok. pra São Paulo, mas lá foi a certeza de que ia dar certo, porque a galera de São Paulo era muito fora da curva, assim, pra quem tava vindo do interior. Sim. Onde a gente tocava na orquestra a parte de oboé, no É. violino. No violino. Eu
E aí eu vim pra São Paulo já assim, porque, por exemplo, o projeto que você começou era um ambiente legal, os professores de violino ensinavam violino, né? Era uma coisa mais... Ninguém colocava a faca assim embaixo do seu cotovelo pra você não abaixar o violino? A faca não tô lembrada, não. Mas era, assim, então era um projeto muito diferente, né? Então, assim, eu sou muito grata onde eu comecei, claro. Eu acho que se não fosse o projeto eu não teria começado. Claro. Não teria assistido tantas orquestras, né? Das orquestras, turnês, né? Tantas Pelo interior de São Paulo. orquestras, a gente vinha pra São Paulo pra conhecer outros projetos, enfim. Mas quando eu fui pra lá, a primeira vez que eu vi meninas tocando, porque na época a gente era tudo menina, Meninas, né? E ver a galera tocando e falava, gente, se a galera em São Paulo tá assim, é pra lá que eu tenho que ir. Então foi um divisor ali, assim. Sim. Rapaz. Imagina, eu lembro que na época eu e a Fabi já estavam comendo violino, mas muito. Pra mim aquilo era um nível muito... Engraçado, né? Você ouvir a percepção das pessoas. É assim. bem engraçado. É bem interessante saber disso. Porque na minha cabeça, quando eu tava lá tocando, eu ficava assim, nossa, tem todas essas pessoas aqui também. Eu pensava mesmo que todas essas pessoas aqui, né? E eu aqui com meu violininho, não sei nem muito bem o que eu tô fazendo aqui, mas eu gostava muito da orquestra ali. Aquele ambiente eu me sentia muito confortável. Não me sentia tão confortável tocando, assim, individualmente na frente de outros professores. Isso me deixava um pouco mais, assim, um pouquinho mais desconfortável, assim. E aí, nessa época eu já fazia aulas individuais com a Márcia na Escola Municipal de Música. Mas ainda não me sentia muito confortável, assim, com aquela... Dinâmica. Aquela dinâmica, aquela exposição de tocar na frente de outros alunos ali e tal. A minha primeira memória de você foi também no Festival de Poços, mas não foi nesse ano, foi depois. É que eu fui pra vários festivais de Poços. Daí eu comecei a ir por anos e anos em sequência, assim. Não sei se foi 2010. Deve ter sido 2010, porque eu fui em 2009, 2010 e 11. Aí 2011 também. 12. E 13. Teve um ano que eu não fui, não lembro qual foi o ano. E daí fui de novo mais uns 2 anos, assim, em sequência. E ainda teve mais um ano que eu fui lá só pra passear. Assim, não fui Eu fazer fui uns 2 desses partitura, pra passear também. pra ver os professores, ver os concertos, mas não fiz o festival. Mas eu fiz muitos festivais de Poços. Eu lembro de estar... Acho que você já era aluna da Elisa. E... Que ano que você começou a fazer aula com a Elisa? Comecei a fazer aula em 2009. Mas talvez tenha sido 2010 esse festival que você tá falando, eu acho. Provavelmente. E aí eu lembro de estar indo pra sala da Masterclass e ver uma menina... Era numa escola ainda que aconteciam as Masterclasses. Eu não sei como que é hoje em dia, mas era numa escola. Nossa... Eu sei, tá na ponta da língua. Exatamente. Fala da parede azul. Eu quero falar Feso, mas eu acho que não é Feso. Eu não acho que não é Feso. Mas você sabe, você pega e segue uma rua reto lá e anda pra caramba. Na frente do negócio do termo. Aí todo dia chove e você toma um banho de chuva no meio do caminho. Exato. E aí você tava tocando... Né? Tava tocando um Mozart, um negócio assim, um Mozart 3, talvez. Aí eu olhei assim, ok, interessante. Aí eu, sei lá, fui fazer outra coisa. Mas foi a primeira vez que eu me lembro de ter te visto. E aí eu acho que eu perguntei pra alguém, quem é essa menina? E aí alguém falou, é uma menina, aluna da Elisa. Uma menina aí. Mais uma aluna. E que loucura, na minha cabeça, quando a gente se conheceu, a gente conversou super pouco, né? Acho que era meio bicho do mato, hein? Não falava. Mas olha, essa é uma coisa que eu escuto até hoje também. Muitas pessoas falam que E eu sei, acho que eu sou uma pessoa um pouco introvertida, assim. Pra quebrar essa barreira de começar a falar, assim, geralmente me toma um pouco de tempo, assim, sabe? Aí depois eu não... Aí ninguém me segura mais. Mas não foi muito, assim. Quando eu abro a boca, é sem fim. Só que na minha cabeça, depois, a gente acabou se vendo aqui em São Paulo. Na minha cabeça, naquela época, você já era aluna da Elisa. Porque na minha cabeça, como você sempre foi aluna dela, agora estou descobrindo que não. Quando a gente se conheceu, você não era aluna dela. Pois é. Não, quando eu fui lá pra... Até 2009, na verdade... Agora eu tô me lembrando, tá? 2008 eu era aluna da Márcia. 2009 eu fui de novo. E aí ela falou, faz aula com a Elisa no festival, porque pode ser que se você fizer aula com ela lá, ela te aceite como aluna. Então eu fiz aula com ela lá no festival, em 2009. Daí quando eu voltei, aí ela falou, se você quiser fazer aula comigo, você pode fazer aula comigo agora. Ok. E aí eu fiz um ano de aula particular com a Elisa, né, no caso, até eu entrar no ano seguinte na Cantareira. Que foi Pra continuar fazendo aula com Isso, eles. foi uma decisão assim, eu pensei, bom, eu vou ter que ter aula particular, né? Por que não fazer aula particular na faculdade?
E até então, eu acho que eu ainda não... Eu tinha pensado assim, eu vou fazer faculdade, e aí juntou o útil ao agradável, assim, né? Uhum. E aí começou um pouco mais a minha vida a se tornar mais acadêmica, talvez. E não era a sua intenção necessariamente seguir o lado acadêmico? A minha intenção sempre foi, assim... Tocar e ficar melhor no violino. Entendi. Sempre foi isso. E aí eu não sabia muitas coisas. E aí eu fui descobrindo que quando você entra na faculdade, tal, você tem a possibilidade de depois dar aula numa faculdade. Aí eu fui vendo, pra você dar aula numa faculdade, você precisa de um mestrado, de um doutorado. E aí você quer ser professora universitária? É uma das coisas que eu penso em fazer, assim. Quer dizer, na verdade, você já fez um pouco desse trabalho. Fiz, sim. E aí, quando você tá lá... Então, quando eu fui para os Estados Unidos, aí lá você vive esse ambiente, assim, os alunos, no caso que são os assistentes, né? Uhum. Dão aula no ambiente universitário, né? Então, eu dei aula para alunos, tanto na UNM quanto na FSU, para violinistas e também até alguns violistas também, bem iniciantes, eu dei aula. E aí você dá aula de música de câmara também, várias coisas ali. E aí eu acho que eu comecei a me interessar mais pelo contexto acadêmico também, assim, de repente entrar numa universidade e dar aula numa universidade ou num conservatório, alguma coisa assim do tipo. Ok. Ó, a gente... Eu tô chamando aqui. Eu vou lá. Por quê? Porque sim, daí você pode terminar e tranquilo. Não, a gente faz troca de hosts, não tem problema, pode cancelar. Ó, pra quem tá ouvindo aí que não tá entendendo, nesse episódio vai ser a segunda vez que isso vai acontecer. Aconteceu com o Carlos Moreno. Teremos 2 hosts, então daqui a pouco eu tenho que sair para buscar uma adolescente. E aí a gente vai trocar de host e talvez na hora que eu voltar a gente destroque. Ou não, tá? Vai depender de como tá a conversa na hora que eu chegar aqui. E agora eu quero saber, antes de eu sair, já que eu tô quase indo, qual é a sua primeira memória comigo? Que você lembra de ter me visto em algum lugar? Eu lembro de ter te visto no Festival de Poços. E eu lembro que você e a Catarina se conheciam. Sim. E daí eu lembro de te ver na orquestra lá em Poços. Ok. Essa é a minha primeira lembrança, na orquestra. Ok. E... novinho. Cabelo enroladinho. Você era bem novinho, você não tinha tanta barba. Bem novinho. E aí foi na orquestra. Depois... Você ficava fritando velhinho. Na verdade eu ficava dando migué na orquestra, porque eu nunca gostei de tocar na orquestra. Então eu ia no festival, aí eu falava assim, você tem que tocar na orquestra. Aí eu, tenho? Será que eu tenho? Veremos. Tanto que eu acho que em Poços mesmo, todos os anos que eu fui, tirando um ano, o primeiro ano que eu fui era pra tocar na orquestra acadêmica. Todos os anos era pra tocar na orquestra principal. E eu só não ia. Faltava no ensaio? Eu só não ia. Eu acho que no primeiro ano que eu toquei na orquestra, dividiram a orquestra em 2. Então era uma orquestra que tocava a primeira semana, outra orquestra que tocava a segunda semana, um negócio assim. E aí eu toquei, eu acho que no concerto da primeira semana, e era pra eu estar também na segunda semana. E aí eu tipo, tá. Não vou. Não vou. E aí todos os outros anos eu não fui. Não foi na orquestra? Não. E nem nada. Só nas aulas. Desculpa, Jean Reis. Desculpa, mas foi assim que aconteceu. Desculpa aí. Desculpa, mas obrigado. Desculpa, mas obrigado. Tipo, velho, é que tocar em orquestra, pra quem não gosta, é quase que... Lê, sabe assim? Culpa do taco de ouro também, um pouco, né? Culpa do quê? Do taco de ouro. Assim no... Pô, pior que nem era culpa do taco de ouro, no meu caso. Tanto que eu fui... O primeiro ano que eu fui, eu nem fiquei sabendo da existência disso daí. Eu fiquei sabendo, acho, no segundo ano. E aí eu entendi porque a galera chegava cansada no ensaio. O que esse pessoal tá fazendo? É porque no primeiro festival que eu fui... No primeiro festival que eu fui, na verdade, foi de Bragança Paulista, em 2008. Pera, eu fui pra esse festival também. Ok. Será que a minha lembrança tá... Não, acho que então a gente não se viu. Eu tava nesse festival. Eu tava. Provavelmente a gente não se viu. É. Por motivo. Foi o segundo festival de música das esferas, um negócio assim. Sim. E foi o meu primeiro festival. E aí depois eu fui pra Juiz de Fora. Eu não lembro exatamente o ano, mas foi no meio, entre um e outro. E eu achava ainda, até aí, que festival você ia pra estudar. Tipo, individual. Aula, tipo, estudar individualmente. Não, assim. eu achava que as pessoas vão pra estudar. E aí... Eu descobri com ele que não era pra isso.
Não é pra isso. Festival não é pra estudar, gente. Tipo... Festival pra tocar na orquestra, gente. Vamos combinar. Não, piorou. Peraí, então... Pra que é? Mentira, Fomos vocês estão enganados. festival pra estudar. Não. Ó, vou ensinar você... Pra que é, então? Jovem instrumentista, vou ensinar você. Festival. Estudar, você estuda em casa, vamos combinar. Estudar, você estuda em casa. Festival, você vai para conhecer pessoas que vão ser importantes na sua carreira. Claro, é verdade. Você pode ver que realmente é importante. Então, assim, pô, o professor que acabou sendo um dos motivos de você ir pra fora estudar e hoje ser doutor em violino, você conheceu em um festival. Então, o festival você vai para fazer conexões. E não só com professores. Com outros colegas Com também, outros colegas, né? porque... Adivinha só, esses colegas seus de festival vão ser os diretores das orquestras e das coisas daqui a uns anos. Professores universitários, universitários. de conservatórios, de tudo que é... Captadores de recurso de Rouanet, enfim. É verdade. Então, assim... Festival é pra isso. Então, eu vejo, assim, a galera que vai pro festival e fica trancada no quarto do hotel. Você tinha que ter feito isso em casa. Entendeu? Ai, mas eu vou errar na orquestra. Ninguém vai lembrar. Sim. Algumas pessoas nem vão estar lá. Então, assim, ninguém vai lembrar. Agora, quando eu precisar de um... Quando eu não, mas quando alguém, por exemplo, que me viu lá e eu era uma pessoa legal e que me viu no corredor que tocava direito, mas que eu, de repente, saí com você e fui um cara legal, você precisa de um cachê, quem você vai indicar? O cara que tava no quarto? Você nem viu ele, né? Você nem viu ele! Você vai indicar o cara que você conheceu, a pessoa que você conheceu. Então, assim... Mas eu penso nisso aí, você tá muito certo, porque tem muitas pessoas que eu acabo encontrando aí em outros lugares, né? E a gente fala, pô, você tava lá naquele festival também, putz, não te conheci lá. Ou então você fala, a gente tava no mesmo festival, eu lembro, tipo, a gente se conectou ali. Então, às vezes, assim, lógico, não dá pra você falar com todo mundo. Claro. Mas, assim, você faz muitas conexões nos festivais mesmo. Exato. E Bragança a gente não se viu porque eu tava estudando. E talvez você tava também, sei lá, enfim. Então, eu não tava fazendo nada além de estudar. Você ficou naquele alojamento horrível? Não. Tá, talvez por isso a gente não se viu também. Mas você sabe como que era o alojamento? Eu ouvi rumores. Histórias. Cara, basicamente era um colégio com uma creche, sei lá, um negócio municipal. Que arrastava as carteiras pro lado. Traz colchão, gente. Senta aí, dorme Da aí. sua casa, não é a galera, a produção tem colchão. Você leva da sua casa o colchão. E aí você colocava lá no chão. E tinha que acordar, tipo, 4 horas da manhã se você quisesse tomar banho sem ninguém te ver nu. Porque o banheiro dos meninos era, tipo, 3 chuveiros, assim, do lado, com cortinas transparentes separando. Então, era isso. Ou você não tomava banho também, né? Gente, Juiz de Fora era a sala de aula, e aí o banheiro na frente, mas não tinha como você se trocar dentro. E era um frio. E era a mesma coisa, era uma escola com os colchonetes que eles mandavam. Mas era tipo Pelo menos eles mandavam os colchonetes. Não, mas era igual colchonete de academia. Aham. Aquele fininho, assim. Se você chegasse no primeiro dia, você conseguia montar uma cama. No segundo, Com 3 colchonetes, assim. tipo isso. Meu Se Deus. chegasse no segundo dia, já era. Não tinha mais onde dormir. Em Juiz de Fora eu já tava mais malandro. Eu consegui... Se bem que Juiz de Fora tava mais malandro, mas logo em seguida, Poços de Caldas, o primeiro ano, eu fiquei naquele alojamento horrível lá. Ah, Também. Ah. É. O pior é que na época que nem era tão horrível ainda, porque eu fiquei sabendo que piorou depois. Você tava em Poços no ano que teve enchente lá, que entrou no hotel e tudo? Ou não? Acho que não. Não. Acho que deve ter sido mais... Deve ser 2012 ou 13, talvez. Mas Juiz de Fora eu consegui patrocínio do lugar onde eu estudava lá, violino, um projeto social, e aí eles pagaram que se fosse numa época um Airbnb. Então era uma casa mobiliada que a gente ficou lá. Eu e mais 2 pessoas. O Guilherme e o Vitor, que antes não conhecia o Vitor ainda. A gente tá falando de festival, né? E aí eu tô pensando aqui, né? Até um conselho pra músicos, que se eu pudesse voltar atrás e dar pra mim mesma, tipo, às vezes você vai num festival e você fica meio envergonhado, assim, né? De tocar pros professores. Ou fica meio receoso, assim, não vou tocar pro professor X porque o professor X é muito conhecido. Ou, não sei. Não faça isso. Toque pros professores. Conheça Pra todos os eles, se professores. possível. Fale com eles, conheça eles. Eu penso que se eu tivesse tido essa atitude talvez mais cedo, poderia ter feito mais, assim, não sei, mais coisas, ou talvez conhecido mais pessoas mais rápido. O meu primeiro festival, como eu não conhecia ninguém, eu fui no maior cara de pau tocar pra todo mundo. Porque eu não sabia É bom quem quando você era. não conhece Esse é o ninguém. espírito, né? Falava, ele é o fulano de tal. Legal, quer
vai me ouvir? E, tipo, deixa a vergonha de lado. E, tipo, não importa o nível que você tá, todo professor vai ter alguma coisa pra te dizer. Isso é uma Sempre coisa vai ter. interessante, é que a gente romantiza muito quando é estudante o que as pessoas vão achar, o que o professor vai achar, o que isso, aquilo. Cara, o professor... E agora eu sou professor de festival também, sabia? Sei, tô vendo, tô sabendo. O professor pode falar com propriedade. Então, assim, independente de quem tá te ouvindo, geralmente, claro que não dá pra falar uma regra pra todo mundo, mas geralmente o professor que tá te ouvindo no festival, ele quer te ajudar. Ele Independente tá aí de pra como... você também é professor de festival, vai... De voltar... alguns, Exatamente. É de alguns, eu sou só de um por enquanto. Não foi isso que eu quis dizer. Não, tá tudo bem. Mas assim, quando alguém vai tocar pra você, você não tá julgando o valor da pessoa. Você tá, na verdade, pensando como eu posso ajudar essa pessoa. Exato. Então, assim, desencana e toque pra galera. E nós vamos agora trocar de host. Professora Amanda Matias vai assumir aqui o podcast didático. Oi? Falei, vou passar o bumbum na frente. Não olhem pro bumbum dela, tá? Eu vou... Deixa eu passar primeiro, calma aí. Tira o fone, por favor. Importante, né? Obrigada. Cadê a minha chave? É assim, não tem edição, vai no ar. Não tem edição. Às vezes eu corto meu bumbum, assim, quando eu passo assim. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Se eu não cair aqui, nós já estamos no lucro. Olha, se eu soubesse, eu tinha até tomado um banho, gente. Eu não sabia que isso ia acontecer hoje. Tudo bem, meu Tudo dia, a bem. gente já se falou hoje. Sim. Ô, produção, você vê se a minha chave tá aí atrás de você? Ah, não, tá bem aqui, Não, ó. lindo. Olha eu passando de novo, gente. Tudo bom? A galera deve estar pensando ali, ó, Pronto. Derrubando metade alguns da objetos casa. no cenário. Tá vendo isso? Bom, estávamos falando sobre o festival. É. E aí, enquanto vocês estavam falando da universidade, me surgiu uma dúvida, que é, você sempre quis ser violinista? Desde quando você começou? Então, na verdade, eu nem sabia o que era uma violinista até eu começar, né? Eu acho que depois, eu não sei se eu pensei em algum momento assim, eu quero ser violinista. Porque você começou no projeto, depois você começou a fazer aula, e aí você entrou na faculdade para fazer aula particular dentro. Eu acho que eu queria fazer música, eu queria tocar, assim, eu queria estar num ambiente, queria estar em orquestra, eu sempre gostei muito de orquestra, e eu queria melhorar no violino. Eu não sei em que momento eu pensei assim, eu sou uma violinista. Às vezes eu paro pra pensar nisso, eu acho que aconteceu em algum momento na minha graduação, assim, no bacharelado. Eu falei, bom, eu tô fazendo faculdade de música, eu acho que eu tô levando muito a sério já, né? Eu acho que eu sou uma violinista. Mas foi um caminho meio contrário, não foi assim, eu quero ser violinista, mas eu me descobri violinista. Pensei assim... Foi durante o processo? Acho que chegou um momento que eu falei assim, eu sou uma violinista. Em algum momento, desde que você entrou no projeto até você entrar na faculdade, você passou pela sua cabeça fazer alguma outra coisa? Tipo, eu tô estudando violino, mas eu quero fazer medicina. Nunca. Tô aqui porque eu tô passando o tempo. Não? Nunca, até recentemente. Recentemente que eu pensei assim, pensar, será que eu poderia ter feito outra coisa? Como será que teria sido se eu tivesse feito outra coisa? Eu acho que eu me peguei numa fase assim que eu comecei a pensar assim, quais seriam as minhas outras habilidades? Assim, eu tenho alguma outra habilidade? O que eu poderia fazer além de música se eu tivesse que fazer alguma outra coisa? Mas até então, nunca passou pela minha cabeça não fazer música. Nem durante a pandemia, onde tava tudo meio... Eu acho que na minha cabeça, durante a pandemia, eu fiquei pensando assim, como que vai ser pra ser músico depois da pandemia? Mas eu pensei, eu vou esperar pra ver o que vai acontecer. Eu não pensei assim, vou já começar a fazer alguma outra coisa. Cara, assim. eu na pandemia fiquei tão desesperada, mas tão desesperada com tudo. Assim, eu já trabalhava com produção, eu já fazia outras coisas. E aí eu pensei, falei, as orquestras vão acabar. Sim, passou pela minha Foi cabeça. a primeira também. coisa que eu pensei. E aí eu comecei a fazer todos os cursos que tinha. Eu fiz gestão financeira, eu fiz ADM. E aí eu fiz um curso, aproveitei que tava EAD, né? Falei, o mundo tá acabando, tá todo mundo fazendo online, vou fazer aproveitar. também. Aí eu fiz um monte de formação tem uma associação da União Europeia que tem uma série de cursos de captação de recursos, de gestão e produção. E aí eu fiz um curso de gestão e produção cultural pela Universidade da Pensilvânia, morando em Goiânia. Olha, que Então legal. assim, eu falei, cara, o EAD fez assim, eu estudei tanto, mas tanto, eu tinha que ocupar minha cabeça. Sim. Eu tava num processo de divórcio, né? A pandemia estourou dia 17 e eu tinha acabado de pedir um divórcio.
No dia anterior, assim. Foi ótimo, foi incrível. Então foi um processo muito maluco, né? Então eu precisava ocupar minha cabeça com alguma coisa. Sim. E eu comecei a estudar, que nem uma doente. E aí, como essa coisa do violino pra mim tava muito... Não sei o que vai acontecer com o mundo, eu ficava pensando, falei, gente, tá, com música eu consigo trabalhar porque eu entendo, mas o que eu posso fazer dentro da música? Eu posso trabalhar com produção, eu posso trabalhar com administração de projeto, eu posso trabalhar com uma série de coisas. Tanto que eu dirigia um projeto em Goiânia, né? Sim. Eu era diretora de um projeto social de música que tinha lá. E aí eu comecei a fazer um monte de curso. Porque eu falei, vai acabar o mundo, vai acabar tudo, o que eu vou fazer? Eu acho que eu senti isso. Então, eu senti, assim, um desespero, assim, no sentido de... O que vai acontecer? Ao mesmo tempo, eu tava ocupada um pouco, entre aspas, porque quando eu tava nos Estados Unidos, né, durante a pandemia. E foi logo quando eu me formei. Então, eu não tive a minha formatura do mestrado, porque foi logo depois, né? Então, assim, eu acabei ficando lá por mais tempo pra fazer... Eu acabei fazendo os 2 mestrados, em pedagogia e performance, e não tive a formatura. Foi bem frustrante. Mas eu tava tocando em 2 orquestras na época lá, e essas orquestras fizeram um esforço bem grande pra continuar fazendo alguma coisa, né? Durante a pandemia. Então, a gente ficou, assim, um período, talvez uns 2, 3 meses ali, que a gente não tava trabalhando até eles montarem um plano. E aí, eles montaram um plano de fazer uma temporada, uma das orquestras, né? A outra orquestra esperou mais, assim, e tal. Mas uma das orquestras montou um plano de fazer uma temporada online, né? Uma temporada pros assinantes, para todo mundo online. Então, eles esperaram um pouquinho a flexibilizar, entre aspas, né? Chegou um momento que você podia reunir 5 pessoas, se todos estivessem com Covid negativado, né? Com o teste. E aí, daí eles faziam gravações de música de câmara e super produções, assim. Em alguns lugares, eram geralmente lugares abertos, né? Por causa das restrições. E aí faziam essa super produção do vídeo e lançava o concerto online. Então, durante toda a pandemia, a gente estava trabalhando nesses concertos. Também estava dando aula, não presencial, né? Aula online. E a gente acabou investindo bastante tempo no nosso duo, né? Porque a gente... Eu acompanhei durante a pandemia. Entrou em lockdown e aí ficamos assim... Já mora junto, mas aí ficou assim... 24 horas por dia, não dá pra sair. Aí a gente pensou assim... Vamos colocar em prática, então, as coisas do nosso duo que a gente já tava querendo fazer e não dá tempo. Vocês tocam bastante juntos? A gente sempre toca junto, em tudo. E vocês brigam muito? Vamos aproveitar que o Jean saiu. A gente tocou junto nos 2 quartetos da universidade, a gente toca junto em todas as orquestras, a gente toca junto no duo. Eu acho que a gente não briga muito não, né? Eu acho assim, às vezes rola assim uma... Cara, agora, papo de meninas, né? Eu tenho uma coisa doida, né? A gente mora junto já tem um tempo, os 2 são músicos. Eu falo que a nossa sorte é a gente dividir a mesma paixão. Porque senão eu acho que ia ser doido, né? A gente nunca brigou. Ah, isso é muito bom. É um a sinal gente tem ótimo. conversas delicadas. Eu acho que conversas delicadas são importantes pra ser, né? Tipo, olha, poxa, sabe aquela coisa que você falou aquela hora? Eu achei que não foi muito legal, né? A gente pode, da próxima vez, conversar assim, ao invés de fazer assado. Então, eu acho que conversas delicadas são importantes. Mas a gente nunca brigou, cara. Eu acho isso louco. É muito bom. Tudo bem que eu vim de relações que não são muito exemplo, né? Mas, assim, a gente nunca brigou. E eu acho isso incrível. Por isso que eu tô perguntando, vocês brigam muito? Porque a gente toca junto, às vezes eu tô tocando alguma coisa e ele vem e fala, ai, nossa, Pepe, você não faz assim? Não. Eu entendo completamente. Eu acho que eu sou mais chata pra tocar junto. Não, Jean, isso eu acho que dos 2, eu sou a mais chata. Porque, assim... Quando ele fala as coisas, às vezes eu levo, assim, um pouco pro pessoal e não pro profissional. Eu levo pro coração. Às vezes acontece, entendeu? Mas, assim, a gente não tem problema, assim, de brigar, não. Mas, assim, eu acho que às vezes o que acontece é... Você tá tão, assim... acostumado a conviver com uma pessoa que, às vezes, você fala uma coisa que você não falaria pra um colega de trabalho, por exemplo. Sim. Entendeu? Então... Normal. Tento me policiar pra não ser essa pessoa. Mas, às vezes, acontece. Mas eu tenho uma frase que quem segue o canal há mais tempo já sabe disso, que é... A forma como você fala é mais importante do que o que você fala. Por exemplo, o Jean vai me matar quando ele ver essa gravação. Ele tinha o hábito de deixar, por exemplo, o requeijão, quando usa, em cima da pia. E aí eu sempre, desde que a gente começou a se relacionar, eu sempre só peguei o pote e guardei. Minha mão vai cair? Não. Né? Só que teve um dia que eu tava muito cansada. E aí eu cheguei, sabe, o baldinho foi enchendo, né? Aí eu cheguei e falei, poxa, eu podia só falar. Daí eu cheguei e falei,
Lindo. Da próxima vez, você pode tentar guardar o requeijão pra gente? A forma... Ou eu poderia ter falado, mas de novo o requeijão, caraca, cara, toda vez. Então, é só mudar a forma como você fala. Eu falo a mesma coisa, só que de formas diferentes. E isso eu acho que é uma maturidade também do tempo, né? Vem com o tempo, claro. Então, eu acho que isso é louco quando a gente tá tocando, né? A gente vai fazer um recital agora quinta-feira juntos. A gente já toca junto em casa desde sempre, mas a gente tocava junto na orquestra. Só que hoje a gente tem uma cabeça diferente. Só que tem coisas que ele fala que eu levo para o coração. Eu falo, É difícil, eu tenho que tentar pensar assim, não é pra mim. É para o ensaio, é para a música, é para a performance. Mas você tem o hábito, tipo, quando ele tá tocando da aula? Dá uns pitaquinhos? Às vezes dá, né? Às vezes dá. Em casa a gente fala muito de violino o tempo todo, né? Eu acho que ficou nítido, né? Que a gente gosta um pouquinho. Um pouquinho de violino e música, né? No geral. E aí tem horas que a gente tá comendo, a gente tá fazendo qualquer coisa. Cara, a gente só fala disso. Acontece. Eu acho que... a gente fala bastante de música também. Bastante. Ainda mais que você trabalha junto. Aí, tipo, junta, né? Acaba juntando os assuntos também. A gente tem que se policiar, não falar tanto. A gente às vezes tenta falar assim, principalmente quando por exemplo, você tá numa semana assim que você tá cansado, sei lá, tá estressado. E aí a gente já reclamou no trabalho, assim, já tá estressado lá. Fala assim, vamos dar um tempinho, tentar não falar de trabalho agora. A gente tem um macete aqui em casa que eu vou contar pra todo mundo vai ficar sabendo agora. Que eu não sei se vocês sabem, mas a gente é um pouquinho workaholic. Acho que não percebi ainda. A gente gosta de... Mas é que a gente gosta do que a gente faz. Eu acho que isso é... que quando você trabalha com o que você ama, você não cansa. Não, você cansa. A diferença é que você gosta do que você faz. Continua fazendo, né? Tipo, Exato. você quer continuar, né? Se eu trabalhasse em alguma outra área, eu não ia gostar. Eu ia ficar cansada, estressada, mas fazendo o que eu não gosto. Ponto. E a gente gosta do que faz. Então, isso é fundamental. Mas a gente trabalha pra caraca. E aí, no começo, ele não para, né? E eu sou meio, quando eu tenho uma... Se eu entrar em estafa, eu dou umas bugadas. E aí a gente começou assim, domingo é o dia de não entrar no estúdio, de não pegar o celular. Cara, e aí as coisas começaram a mudar. Eu acho importante. Não dá pra ser todo domingo. A gente faz isso 2 domingos por mês. A cada 15 dias, mais ou menos, é um dia, um domingo off, assim. Rola né? um dia, mas é um dia off pra sentar e assistir anime. A gente deita e fica assistindo anime o dia inteiro. Mas é uma coisa que a gente colocou como meta. E às vezes, assim, quando tá too much, eu falo, então, agora a gente não vai mais falar de violino. Agora a gente vai... uma horinha. E eu tenho um pouco, eu não sei se você tem isso, mas eu tenho um pouco de tipo, chega, agora não. Eu sinto, assim, eu acho, no geral, importante. Eu sei que tem muito, assim, às vezes, essa cultura de falar assim, você tem que massacrar até o último segundo, assim, estudar até sangrar, não sei o que. Eu acho importante você ter... Não tô dizendo todo dia, toda hora, mas eu acho importante você perceber quando você precisa de um tempo. Mas eu acho que até durante o estudo, eu pelo menos estudo assim, eu aprendi dessa forma, e acho que tem grandes professores que ensinam assim, né, que eu estudo e eu faço a minha pausa. Sim. Além da pausa, o Fábio Presgrave ensinou isso pra uma pessoa que era muito próxima, e aí eu roubei pra mim, né. Você estuda o período que você precisa e depois você tira uma soneca. Bom. Porque a neurociência explica que é mais fácil você gravar a informação. Principalmente quando você está fazendo leitura de repertório novo, quando você está querendo gravar os dedilhados, etc. Você estuda, dorme um tempinho, tira uma sonequinha ali de 40 minutos, põe para despertar, que é o tempo do ciclo que aquele sono precisa. Sim. Gravou. Não, você não vai sair tocando, né? Nossa, eu vi o Heifetz e vou dormir 40 minutos, vou sair Mas tocando. você deu o seu cérebro um tempo para processar aquela informação ali, né? Exato. E a neuroeducação, eu estudei neuroeducação e trabalhei com a Júlia Holanda, que é a referência que a gente tem de neuroeducação infantil, né? E eu aprendi tanta coisa com ela, cara, sobre isso, sobre o ensino, sobre como estudar, sobre o poder do descansar. A gente não... Sim. Eu tenho falado isso em vários podcasts naquela cadeirinha ali, onde eu não tô aqui na frente da câmera, sobre o quanto é importante descansar. A gente pilha tanto no estudar e não descansa, né? É nesse momento que o seu cérebro vai conseguir ali separar o que é importante, o que não é importante e gravar as informações, né? Você estava fazendo 2 mestrados. Sim, ao mesmo tempo. Como era a rotina de estudo com isso?
Porque Olha. descansar eu entendi que não tava rolando muito, né? Porque 2 mestrados. Eu sempre, quando eu tava fazendo o mestrado, eu senti que eu tinha um pouco mais de organização com o meu tempo, assim. Porque, no caso, na cidade de Albuquerque, é uma cidade que ela é um pouco mais, vamos dizer assim, talvez isolada em relação a Tallahassee. Então, eu vou falar num contexto amplo. Em Tallahassee, eu trabalhava muito mais. Em Albuquerque, eu estudava, eu tava estudando muito mais, assim. Nas duas, eu tive que estudar muito. Mas em Albuquerque, eu tinha uma rotina bem, assim, específica. Tipo, conseguia estudar de 4 horas por dia, entre as aulas. E foi aí que eu percebi o quão... Mas pera, entre as aulas, quantas aulas tinha por dia? Depende do Só pra dia. gente se Tá. organizar, assim, tipo, mínimo e máximo. Vou tentar dar uma explicação. Às vezes tinham dias que eu tinha aulas o dia inteiro e não tinha... Às vezes tinha, sei lá, 2 horas entre uma aula e outra. Porque aí aulas você vai contar ensaio de orquestra, ensaio de música de câmara, você vai contar as aulas que você dá, as aulas que... Os grupos de câmara que você ensaia. Aí tem as aulas também que você é obrigado a ter. Aulas de história, aulas de teoria, aulas de pedagogia. Então, eu tentava me organizar de uma maneira que eu tinha pelo menos 2 blocos ali de tempo para estudar. Então, alguns dias eu tinha 1 hora de manhã, 2 horas da tarde e 2 horas da noite. E aí eu tentava usar esse tempo aí, dependia do dia. Sempre tentando usar aquele tempo vazio que tinha. Eu percebi a importância de dividir o meu estudo em várias sessões de estudo. O quão foi mais aproveitador pra mim do que tentar ficar 4 horas em seguida estudando, assim. Eu acho que pra mim, pessoalmente, e eu acho que até de um ponto de vista, assim, do seu cérebro e do cansaço, se você conseguir dividir em algumas sessões por dia, pra mim, ajudou bastante. A gente tava falando sobre isso numa gravação recente, e não é só o dividir o bloco, é dividir como você está estudando esse bloco. Não é você vai fazer aquela frase 60 vezes durante os 40 minutos, aquela frase. Não, é divide. Você tem uma sessão de 45 minutos. Essa sessão é subdividida. Aí você vai descansar, você vai pegar outra coisa. 45 minutos, subdivide ele ali dentro. Porque você consegue aproveitar mais o seu estudo, você consegue entender o que está acontecendo. Não adianta você ficar fazendo... Cara, 45 minutos ninguém aguenta. E outra, se você tá só ali repetindo a mesma coisa, sem parar, tá? Tem um processo. Você para, analisa o que tá acontecendo de errado, como você vai resolver, resolve, e daí você repete. Se você só repete, sem passar por esses passos, você simplesmente tá ensinando o seu cérebro a fazer aquilo errado. Eu gravava, na pandemia, eu assistia muita live, né? E aí teve uma live do Carmelo. De novo, a gente falou que a gente vai fazer uma montagem em dezembro. Só buscando Carmelo. Em todos os podcasts. Fazendo catado de todos. Porque a gente fala muito dele. Ele é uma referência pra gente mesmo. Que era falando sobre a gravação, o quão é importante a gente gravar, né? Sim. E eu não tinha esse hábito de me gravar sempre. Eu gravava, às vezes, coisas específicas. E aí eu comecei a me gravar estudando. Cara, todo dia gravava estudando. E aí depois de uns meses eu fui olhar o drive e comparar. E aí, como é doido, né? Você começa a reparar, você fala, poxa, isso aqui que eu achei que tava uma bosta não tava tão ruim assim. Esse aqui que eu achei que tava horroroso. Não, mas esse aqui melhorou isso aqui. Isso aí você começa a ter noção. A nossa percepção é muito diferente, né? Começa a mudar, ouvir de fora. E interessante de notar também, às vezes, quando você tá estudando, o quanto você faz coisas com você mesmo que você não faria com um aluno, por exemplo. Né? Até mesmo de julgar o que você tá fazendo, ou de estar fazendo ali um trecho, alguma coisa que você fala, poxa, mas eu não falaria pro meu aluno estudar dessa maneira. Mas eu acho que essa questão do julgamento é uma parada, a gente conversa, isso é uma questão que a gente conversa muito, que é, às vezes, não é sempre, mas às vezes, não é a questão, eu particularmente comecei a postar mais coisas tocando agora, nos stories, ensaio de orquestra, e aí eu posto porque eu acho que é legal, né, a galera gosta de... A galera tem uma coisa que acha que a vida do músico é sempre 5 estrelas. Porque eu vou viajar com a orquestra. Nossa, meu Deus, vida de rockstar. Não, a gente chega no hotel e come amendoim, porque não tem janta na hora que a gente chega. É mais ou menos esse rolê. Então eu gosto de compartilhar isso, porque a galera fica mais realista, né? Exato. E às vezes a gente não posta coisa tocando, porque não é que a gente tem medo só do julgamento do outro. É porque a gente tem medo, porque quando a gente olha o vídeo do outro, normalmente a gente tá julgando. Acontece. E aí você já tá se auto-julgando como se fosse. E julgando como o outro vai te julgar e como você.
Cara, é A muito bola de doido. neve do Exato. julgamento, né? Você fica, meu Deus do céu, vou postar tocando. Eu tava estudando Tchaikovsky, né? E aí eu comecei a dividir em sessões os estudos e gravar as sessões. E eu parei de postar. E aí a galera disse, por quê? Por quê? Porque tá horrível. Se pra mim tá ruim, imagina o coleguinha que vai estar ouvindo. Mas isso é o que você pensa, né? Talvez daqui a um ano eu poste nos TBT da vida, mas hoje... Você, não, tô... É, cara, essa questão doido, né? é muito complicada, assim. É difícil você chegar num ponto saudável, assim, né? Porque, obviamente, quando você tá estudando, você quer ser o seu próprio professor, né? Você quer ter um senso de crítica, mas crítica é diferente de julgamento, né? Assim, você... Até não sei nem se eu gosto da palavra crítica. Você ver uma coisa e tentar encontrar o que pode melhorar ali é diferente de você julgar você. Então, assim, uma coisa é você julgar a ação. Tipo assim, o meu dedo está fazendo isso, o meu arco está fazendo isso. Outra coisa é você falar, você que está fazendo isso. Tipo assim, se colocar no lugar, tipo, de que você é o... Como julgando a sua capacidade ou a sua habilidade de fazer aquilo, né? Sim. Você estava falando que o seu processo de estudo ali foi de 4 a 5 horas. Quando dava. E ainda assim, pasmem, essa mulher maravilhosa que está ao meu lado passou num monte de teste, um monte de concurso fora. Então eu queria que você contasse pra gente como foi essa preparação desses concursos, quais foram esses concursos, porque eu sei que você estava fazendo já estava vindo... Desde quando você chegou lá, na verdade, você está fazendo provas, né? Foi. Então, quais foram essas provas? Como foi esse processo de preparação? Que eu acho que é legal pra gente entender mais ou menos. Porque fazer 2 mestrados e ainda assim tá aplicando, fazendo concurso, fazendo prova e se preparando pra tudo isso. Tipo, Sim. Aonde que tinha... Você dormia que horas? Dormi algumas horas por noite, algumas poucas, não. Olha, que uma coisa que eu acho A muito... ampulheta da Hermione, né? Volta, vira tempo. O vira-tempo. Pra mim, o meu sono é muito importante. Amém. Mulheres, é Tá. importante dormir, viu? Eu prezo muito pelo meu sono, assim. Eu sempre falo pro Luiz, assim, né? Tipo, eu tento não deixar as coisas pra última hora. Por exemplo, você tem um trabalho pra entregar e daí você vira a noite fazendo trabalho. Geralmente, eu não consigo fazer um bom trabalho se eu faço isso. Então, eu tento ser uma pessoa bem organizada com o meu tempo, porque o meu sono é sagrado. Prioridade. Brasileira é você. Faz as coisas O cara já chega ali, que tipo de brasileiro. Realmente, ó, se eu dormir menos do que 7 horas, eu sou uma pessoa que não é... Nossa, dormir 7 horas é meu Se o sonho. recital é quinta, eu não posso começar a estudar amanhã? Se poder, você pode. Já não Não sei é como é o que vai ideal. ser. Tô brincando. Mas assim, de verdade, eu tento... Você é o chato da produção. Vai um pouquinho Mais pra lá. Tá bom. Eu não tava nem olhando ali, porque eu não gosto de ficar me vendo, eu fico assim. Eu tô meio... Bom, enfim. Eu tento sempre ser organizado com o meu sono, porque realmente, assim, eu não sou muito produtiva quando eu não durmo bem. É lógico que acontece. Nos últimos meses aí, quando a gente tava escrevendo a tese, foram várias noites, assim, sem dormir direito. Assim, 10 horas da noite, deu hora de tomar um café expresso. Bora lá. E aí, tava escrevendo até, sei lá, 4 ou 5 horas da manhã. Acontece, lógico, mas eu tento não fazer isso. Mas voltando ao coisa da organização, né, das audições. Logo quando eu cheguei lá, você tem que escrever pras aulas, né? E aí eu vi que tinha uma aula que era... como é que chamava? Bom, eu não lembro como chamava, mas era uma aula pra você preparar excertos. Então eu falei, vou fazer essa aula, porque eu acho que excertos são importantes. E esse acho que foi no meu segundo semestre lá. Tem um violinista em São Paulo que ele tem um mestrado em excertos, né? Ah, é? O Edgar Leite. Não sei se ele é mestrado, mas ele tem uma especialização em excertos orquestrais. Eles estão nos Estados Unidos, né? Sim. Lá eles dão muito, muito valor, assim, pro estudo de excerto. Eu estudei com o Edgar, fiz umas aulas com ele e a gente fez bastante preparação de excerto. E é muito massa. As escolas dão bastante ênfase mesmo, assim. Várias escolas têm aula de preparação de excerto. Né? Inclusive tem, pra quem tem interesse de estudar fora, tem mestrados ou cursos, assim, artes diploma, né, que eles chamam, que são focados em prática orquestral e você tem alguns, né, prática orquestral e você vai tocar na orquestra, você vai aprender a tocar excerto, você vai aprender a tocar em orquestra. Onde eu me inscrevo? Vou te passar o site depois que você ver. Então, assim, é bem, bem importante. E aí eu vi essa aula e pensei, bom, eu preciso fazer aulas eletivas. E aí a gente já sabia que iam ter testes nas 2 orquestras da cidade, né? Que é a New Mexico Philharmonic e a Santa Fe Symphony. E aí o objetivo da nossa professora era, vocês vão todos fazer a prova. Todo mundo que estiver fazendo a aula vai fazer a prova, se quiser, né? Mas esse era o objetivo.
Então, eu acredito que isso foi no segundo semestre. Ou no terceiro, eu já nem lembro mais. Mas aí eu fiz eu fiz essa aula todos os semestres que eu tava lá, a partir do segundo. E aí, foi assim, foi tipo uma preparação, uma maratona pra fazer os testes das orquestras mesmo. A gente pegou todos os excertos que iam cair nas provas. E tinha aula toda semana, então ela falava assim, nessa semana vocês vão tocar Dom Juan e Mozart 39. Eu lembro de você postando Dom Juan. Eu postei vários. Na época eu tentei fazer um 100 Days of Practice, né? Eu até fiz lá acho que eu fiz até o dia 70 e poucos. E aí depois eu parei. Mas Os dias de prática continuaram. Continuaram, obviamente. Eu também tenho um pouco assim. Eu tento periodicamente postar alguma coisa, mas não posto tanto assim. Tenho um bloqueiozinho assim de postar. Eu me forço a postar. Mas A gente te entende. Mas aí eu tava fazendo lá os acertos e aí ela passou uma estratégia que eu achei muito, muito válida, que é você, né, aprende os acertos, tal, a gente ia pra aula, todos os alunos tocavam e ela dava os comentários. Quando faltava um mês pra prova, ela propôs que a gente fizesse como se fosse uma mock audition, né, que é uma audição simulada. Ela falou assim, a prova vai ser às 8 da noite, vamos supor. Todo dia às 8 da noite você vai entrar numa sala e você vai tocar todos os acertos em ordem. Não tem como você saber qual vai ser a ordem da prova, porque chega na hora da prova eles mudam. Mas assim, vamos fazer uma ordem. Você vai entrar lá e você vai recriar aquela situação. Então, se vai ser às 8 da noite, você vai tocar às 8 da noite. Se vai ser às 9 da manhã e você não vai ter tempo para tomar café, você vai lá e vai fazer você tomar café. Não é recomendado, tá? Tô só falando de situações, assim, hipotéticas, né? Uhum. Se você acha que você vai chegar lá e na sala não vai ter uma sala para você aquecer, vai e nesse horário tenta tocar os acertos sem aquecer. Então, ela incentivou a gente a criar essas situações hipotéticas de audição, de como pode ser uma audição. Você vai viajar 5 horas para fazer uma audição? Você vai viajar no dia anterior? Você vai viajar no dia da audição? Faz essa simulação, assim, o mais próximo que você puder para você entender como você vai reagir, sabendo que quando chegar lá vai ser ainda diferente. Mas você tá treinando, é parte do seu treinamento. Começa a condicionar não só o físico, como o cérebro ali, né? O mental do que pode acontecer, enfim. O seu corpo, a sua mente, o que vai ser ali, possivelmente vai acontecer. Então eu fiquei fazendo isso acho que foi mais de um mês, inclusive, foram 2 meses. Todo dia, no horário X, que eu não lembro qual é o horário, eu ia lá numa sala e eu, tipo... chegava assim, meio desaquecida, porque eu não sabia se ter uma sala pra aquecer ou não. E aí eu tirava o violino ali, tocava, sei lá, 5 minutos, vou ter 5 minutos pra tocar. E eu fazia a simulação daquela audição ali por 2 meses. E aí foi assim, eu fiz isso daí, e aí acho que também, eu acredito muito que a audição é uma conjunção de fatores, né, assim, tem muitas coisas ali que podem acontecer. Eu acho que a primeira audição que eu fiz, eu estava bem preparada por causa dessa preparação e eu também não tinha colocado pressão em mim mesmo. Isso é importante. Eu acho que foi uma situação que eu falei, eu me preparei e eu vou lá e vou dar o meu melhor. O meu objetivo é tocar o melhor que eu posso, mas eu tentei não me colocar na situação de eu tenho que entrar. Eu me coloquei na situação, na posição de eu tenho que dar o meu melhor com a minha preparação. E aí... porque a gente fala bastante isso aqui também, né? Que é a questão do... Você vai fazer uma prova, que você entra ali na sala, você vai ter 10 minutos, 15 minutos, 20, meia hora, difere, pra mostrar tudo que você estudou uma vida. Você estudou a vida inteira, se preparou a vida inteira pra você entrar naquela sala e tocar 10 minutos. E aí, se você não dormiu bem, ou se naquele dia a corda do violino estourou cedo, sei lá, qualquer coisa pode acontecer, né? A vizinha deu uma festa e você não conseguiu dormir por causa do som. Tudo isso vai interferir naquele resultado de 10 minutos que você vai estar ali dentro. Tudo. Até uma coisa que você comeu. Exato, às vezes coisa. Passa mal. Tenta não comer coisas diferentes. Dia de fazer prova, aconselho. Tenta ficar com uma coisa mais simples possível ali que você tá acostumado. Mas é o básico que funciona. Não tem o básico que dá certo. Mas tudo pode acontecer. Você não sabe que vai. Não tem como saber mesmo. Uma coisa que eu falo pra todo mundo quando vai fazer prova é: se a sua prova começa às 2, coloque na sua agenda que ela começa à 1. Sim, não perca a hora. Porque se qualquer coisa, ainda mais aqui em São Paulo, né? Se acontece qualquer coisa pra você chegar atrasado, ele sabe disso. Eu tenho o hábito de marcar na minha agenda que tudo começa sempre 1 hora antes. O ensaio começa às 9, eu coloco na minha agenda, começa às 8. Não sei Falar em agenda que começa antes, que hora que era a minha reunião? Qual delas? Com o Gabriel?
Amanhã às 8 da Ah, é manhã. amanhã. Às 8 da manhã? Sorry. Meu Deus. Acorda às 7 pra reunião, tá? A gente acorda às 7 Antes da que manhã. ele Aliás, levar na esteja escola. pronto às 7. Exato. Mas isso é interessante. Isso veio de um lugar que eu toquei, graças ao Luiz. Que esse lugar a gente tinha que entrar, o ensaio começava às 9h30. Se a gente chegasse às 9h30, a gente tava atrasado. Tinha que chegar antes, porque... Chibatada. Mas sabe que no Pão de Açúcar também era assim, era 10 minutos antes do horário do ensaio. Exato, Se porque você você chegasse 9 minutos, era atraso já. Porque você tem que afinar. E você tem que estar sentado antes do 9 Spala. horas é o horário de chegar, né? É, o horário de estar sentado, né? Exato. Pronto. Mas e é legal a gente sempre falar sobre isso, porque as pessoas... desculpa, Nanda. Perdão, Gui. Os editores, depois não de cortar. Eu já vão dei brigar vários comigo. chutes aqui, Ah, coitado. deu uns 4 só agora. A gente cria esse hábito. O Brasil tem muito disso. E, de novo, não é generalizando, mas é natural. Se a pessoa tem um compromisso às 2, ela chega às 2h05. Desculpa, gente. Desculpa o atraso. Não, mas você... Ô, louco, farpas! Farpas! E aí, aqui adianta a convidada chega atrasada e ainda tem que assistir a gente almoçar ainda. Nossa! Eu perdi a noção do trânsito, Não, gente. não, pra contextualizar pra quem tá ouvindo, assistindo, né? A gente agendou a gravação dela hoje às 2. Mas o convidado da manhã saiu daqui às 2. E aí a gente tinha que almoçar. E a gente pediu uma marmita que chegou às 2. Junto com a gente. Chegou tudo junto. É. Não, mas deu É. tudo certo. Não, mas é isso. O pessoal chega na orquestra e cordas, a gente estava conversando com alguém esses tempos atrás que falou sobre isso e eu nunca tinha parado para pensar nisso. Sopros. Se o ensaio começa às 9h30, a galera chega às 7. É, Pra aquecer, tá ali fritando o instrumento, fica arrumar as ali... palhetas. Não, e aí passa o negocinho e fica assim. Cara, violinista, se o ensaio começa às 9, Soprando bucal. soprando bocal, literalmente aquecendo. Aquecendo, né? Cordas não tem o hábito de se aquecer. E quando chega antes, começa a ficar... Afina com o lado dos palas, né? Então, e aí, quando Vamos não aquecer afina, com um concerto solo. quando não afina direto com a espala, afina tocando Mendelssohn. Tocando os trechos das cordas duplas do Tchaikovsky. Tocando partita 3. Muito importante a afinação, a parte da afinação, né? Tipo, de prestar atenção mesmo. E recentemente aconteceu isso na orquestra. E eu tenho o hábito de, quando eu vou no dia de concerto, de ficar num cantinho quieto, bem antissocial, fazendo corda solta, fazendo um seven-sick, mudança de posição. Então, quietinha na minha ali, ó. Não dou trabalho pra ninguém, sento no meu sofazinho e fico lá. Aí o Spala chegou e falou: agora não adianta mais você estudar isso aí não, viu? O concerto é agora. Eu falei, mas não é isso, é pra baixar a adrenalina, fazer uma corda solta, dar uma respirada. Porque eu vejo a galera antes de concerto fritando violino, né? Vai começar, agora eu vou tocar Paganini. Aí chega na hora do palco, tá tocando. Aí chega no palco, o repertório que vai tocar. Nada a ver. Pô, gente, o que adiantou estudar Paganini antes? É, a gente não se dá conta de quanto de energia a gente gasta pra tocar um concerto, né? Exatamente. E a energia física, que é enorme, mas a energia mental. Por isso que eu sempre, antes de tocar, principalmente no concerto, né? Eu fico quietinha no canto, fazendo corda solta. É, E a precisa. galera, às vezes, não... Ai, tô com corda solta agora. Cara, na verdade, aquilo é pra baixar a minha adrenalina, pra eu conseguir entrar... Se concentrar, um pouquinho né? Exato, pra eu entrar um pouquinho mais calma e falar, ok, tá, agora a gente vai ter um concerto. Pensar em tudo que eu vou tocar, qual que é o andamento de cada coisa, sabe? É um momento de... A galera não faz isso, né? A gente tava falando de concentrar e eu lembrei de excerto, né? De preparação também. Uma outra coisa que era bem legal da preparação que eu fiz, que foi um conselho dessa professora, né? Da Kimberly, lá na UNAM. Treinar a sua mente, o seu pensamento, qual vai ser o pensamento, qual vai ser o seu processo de pensamento quando você vai começar um excerto. Então, assim, a gente pensa muito assim, eu vou treinar um excerto, tal, não sei o quê. Você não pensa, por exemplo, quando você vai tocar na prova, que você vai entrar numa sala desconhecida, numa acústica desconhecida, você não sabe se vai ter um biombo que vai estar a 2 metros de você, se vai estar a 10 metros, você não sabe se vai ter uma pessoa que vai estar sentada atrás de você, que tem, né, quando você está tocando numa audição com biombo, às vezes tem uma pessoa sentada atrás de você. São várias coisas que a gente não pensa. E daí você chega lá e aí tudo é diferente. A posição da estante tá diferente. Tem um biombo ali que tá, tipo, te tomando a atenção. Tudo pode virar um fator de distração, né?
Então ela falava assim, pra você criar o seu processo de agrupamento, assim, o que você vai fazer antes do excerto começar. Então, quando esse excerto começar, eu vou me lembrar, sei lá, um exemplo. Eu vou me lembrar da parte... Programação mental. Exato. Eu vou pensar assim, qual é a parte mais rápida do excerto? Por exemplo, eu tenho a tendência de correr, vamos supor. Pensa na parte mais rápida do excerto, toma um segundo, pensa no tempo, põe o violino na posição, respira, alguma coisa, né? Criar o seu roteiro, assim, a sua programação mental do que você vai fazer para aquele excerto e praticar dessa maneira. Cara, você me lembrou de uma... Não lembrava disso. Robinho Carmo, que teve aqui no podcast, a gente era vizinho, né? E aí ele tava preparando para as provas, e aí a preparação para a prova que a gente tava fazendo era quando a gente sentava para estudar ou de pé, o sapato que você vai usar na prova. Sim, estudar com a roupa e o sapato da prova. Estudar porque você olha pro pé e você tem aquela mesma sensação no dia da prova. Se você tem noção de como é a sala, tenta visualizar a sala que você vai fazer a prova. Como que ela é, como que qual é o teto, blá blá blá, sabe? Um campo de pesquisa antes de começar a estudar. De, tipo, a prova é no teatro XYZ. Como que é a acústica desse teatro? Você conhece esse teatro? Você já foi lá? Não conheço. Então tenta ouvir, visualizar tudo isso. No dia, se você sempre estuda com a partitura daquele ângulo, no dia tenta manter mais ou menos naquele ângulo. A partitura pra mim é uma das coisas cruciais. Vai tocar com partitura ou vai tocar sem partitura? Sim. Tem que decidir. Decide e foca naquilo. Eu tenho não um hábito muda. De quando eu estudo algumas coisas, alguns momentos específicos, de ou olhar minha mão aqui ou a mão aqui. Porque na hora de saber, tipo, escape mental... Tem uma coisa espacial ali, Exato. né? Uma noção espacial. Exato, exatamente. Isso é importante, porque muitas coisas podem sair do seu controle e algumas coisas você tem controle. Você pode ainda controlar ali, né? E tem o nervosismo, você fica mais nervoso, menos nervoso, aí vai ser de cada pessoa. Como você vai trabalhar com esse nervosismo? Tentar fazer simulações de audição o máximo que você puder. E outra coisa também muito legal que eu gosto é que ela falava... não só ela, outros professores também já falaram isso. Quando você tá usando a partitura, e aí você, por exemplo, tem um trecho que você tende a correr, por exemplo, tentar não usar palavras negativas. Tipo assim, não corre. O que você pode dizer pra você mesmo... Mantenha calma. Que seja uma coisa... Exatamente. Uma coisa positiva, mas que vai ter o mesmo efeito. Exato. Se mantenha calma. Mantenha... seguro, alguma coisa do tipo assim. Até porque, já que tem os doutores aqui no estúdio hoje, até porque o cérebro humano não processa narrativas negativas. Se eu falar pra você, não pense em um elefante, é a primeira coisa que você vai A primeira pensar. coisa que eu vi foi um elefantinho. É um elefante. Exato. Então, falar tudo de uma forma que direcione ao que eu quero que a minha mente mentalize. Sim. Falar, não corre. Duas coisas negativas, né? Correr, que é ruim ali no momento, e o não. E o não, ainda mas me assim, forçando. você vai focar só no corre. Exato. Ou não, sei lá, não Você alguma ignora coisa. o Você não. ignora o não. O Exato. cérebro ignora. Você O fala pra uma universo criança também. pequena, não pula. Ela vai ficar assim, ó. E vai pular. Meu Deus. Sim, a gente se condiciona muito a... E aí eu tento trazer isso assim pra o estudo também, né? De tentar pensar em outras maneiras. Achar palavras, por exemplo, que reflitam o excerto. Sei lá, você vai tocar Sinfonia 39 de Mozart. O que você... Você cantou junto, né? O que esse excerto te traz, assim? Raiva. Então, se você falar raiva, você vai ficar com raiva. Exato. Cara, a primeira coisa que eu lembro é... Guarda-açúcar, outra, Desespero. onde eu vou? Raiva. Não então, você meio que condiciona o seu cérebro a pensar dessa sabe maneira. por quê? Porque a primeira vez que eu tive que estudar isso, eu fiquei com um ódio mortal. E aí eu fui levar e o Edgar me passou um dedilhado monstruoso. Eu falei, esse, agora vai. E não passei na prova. Mas ainda vai chegar a oportunidade. Agora, Mas foi massa demais. Mas é que a lembrança que eu tenho é, tipo, da primeira vez que eu fui estudar. Que sabe quando impressão você não sabe, ruim, né? que você fica, meu Deus, pra onde é que eu vou? E agora, como é que faz isso? Você tem que pegar a sua partitura e escrever assim, maior felicidade da minha vida. Tá ali a maior felicidade da minha vida. Você tem que pôr uma foto dele, não é certo. Tira uma fotinha e coloca. A fotinha dele do lado ali do computador. Exato. Já, É tipo... já fica ali visualizando. Ai, que fofo, que graça. Mas assim, foram dicas bem valiosas e várias coisas que eu talvez não tinha pensado antes. E
E mais do que as dicas, foi meio que colocar elas em prática, né? E aí aconteceu que eu fui lá e fiz a prova e passei. Fiquei assim, Muito nossa. legal, você fala, eu fui a prova e não passei. Todas essas dicas e não passei. Mas podia ter acontecido, né? E também tem outra coisa com prova. Você poderia fazer tudo isso, tocar bem e ainda assim não passar. Que Porque não quer não é dizer só tocar bem também. exatamente. Completamente possível. Porque não passar numa prova não significa que você não tocou bem. Não significa que você está despreparado. Não Exatamente. necessariamente. A gente tem conversado com alguns convidados sobre isso, porque tem a questão de como aquela orquestra toca. Será que você tocou bem, mas será que é exatamente como aquela orquestra soa? Como eles estão buscando um músico que toque Sim. como eles tocam normalmente, né? E às vezes as pessoas querem fazer prova numa orquestra e elas nem conhecem a orquestra, elas não sabem como a orquestra soa, elas não sabem como a orquestra interpreta um Shostakovich ou como a orquestra interpreta um Mozart. E aí chega lá pra tocar um Mozart e não sabe como eles Tem que tocam. pesquisar a orquestra, Exato. né? É. Então, a primeira coisa quando você vai fazer, quando você veja que se aquela orquestra que você quer tocar, que você tá planejando, você tá indo só pelo salário ou se você gosta realmente de como eles fazem as coisas. Tem isso. Porque às vezes como eles fazem não é nem como você gostaria de estar fazendo, né? Tem a Então, ver com o seu estilo ou você está disposto a se adequar àquele estilo também, né? porque você tem que se policiar, porque depois você vai trabalhar num naipe. Você não é o solista da orquestra. Você não tá fazendo prova pra ser solista, você tá fazendo prova pra integrar um naipe. Por isso que o período probatório, né? O período probatório é talvez Por isso até que a galera mais não importante. fica no probatório, porque o probatório é pra saber se você se adequa àquilo. É. Não é só tocar, você tem que ser legal, tem que ser político, tem que se dar bem com a galera, mas você tem que se enquadrar no que eles fazem. Sim. Não adianta só você ser Não legal. adianta ser legal e miguelar pra caralho também. Também não. Exato, exatamente. Gente, é só um balanço perfeito de todas essas coisas. É só um equilíbrio, né? Isso assim? Aí aparece a imagem do Shiva cheia de prata. Assim. Apenas isso. É. Mas olha, bom, ajuda né? muito, porque daí o que aconteceu? Eu entrei na orquestra, né? Primeiro eu entrei como segundo violino, e aí depois no outro ano a orquestra teve uma outra prova, que era pra cadeira 4, né? Dos primeiros violinos, que é ali na segunda estante. Lá nessa orquestra as cadeiras são fixas, né? Daí você adiciona pra orquestra. E aí eu já tava tocando na orquestra há um ano, então eu já sabia qual que era a cara da orquestra, assim, o que mais ou menos, qual que era o som da orquestra e tudo mais. E daí fiz essa audição e passei pra quarta cadeira do primeiro violino. E aí foi legal, porque daí eu fui ter uma outra experiência ali. Eu tocava mais no fundo dos segundos violinos, passei pra frente dos primeiros violinos. E aí tive aquela experiência mais próxima ali com o Spala e tal. Cheguei a espalar um concerto lá, Eu acho que eu fiz. porque acontece ali, às vezes, dos músicos não estarem disponíveis, e aí você vai pela ordem das cadeiras ali. Espalei concerto, sentei bastante concertina também. Pergunta importante. Sim. Você foi uma mulher que espalou uma orquestra nos Estados Unidos. Existe muitas mulheres espalando e tocando por lá? Porque, só pra contextualizar, porque hoje no Brasil é mais comum a gente ver mulheres tocando. A gente até tava brincando da hora que a gente dividiu a estante, enfim. Mas, por exemplo, quando eu comecei não tinha isso. Era difícil ver. Sim. A gente via as meninas dentro dos projetos, mas a gente não via grandes orquestras ter mulheres. Eu acho que tem bastante mulheres tocando, não tem muitas mulheres em posição de liderança. E você acha que isso tem alguma coisa... Ao que você se dá? Inclusive, tá Esse rolando uma fato. polêmica aí na internet, não sei se vocês estão acompanhando nos Estados Unidos. Algumas polêmicas com sexismo, assim, né? Com essa questão da presença das mulheres nas orquestras e tudo. E algumas outras polêmicas envolvendo... vários assuntos polêmicos. Dá uma pesquisadinha lá. Mas é principalmente em relação a casos de abuso sexual e sexismo em orquestra. Então, estão falando bastante nisso. Eu acho que tem muitas mulheres tocando violino lá, principalmente. Muitas mulheres nas cordas e bastante no violino. Não tem muitas posições de liderança. Tem mais do que aqui, eu acredito, porque tem mais orquestras também. Eu acredito que tem um histórico, assim, de... É porque até recentemente, acho que 1960, não tinha mulher em Berlim, né? A Orquestra Filarmônica de Berlim não tinha mulheres. Tem um Até- histórico de... Pesquisa pra mim, linda, essa Eu acho que, informação. na verdade, é até os anos 90. mais recente. Eu acho A que gente mais fez uma recente aula ainda. lá, que era uma aula que se chamava História da Orquestra, e a gente falou sobre isso, né? Mas era uma história da orquestra em geral, no mundo inteiro, né? Sobre a falta de presença de mulheres em cargos de chefia, né? No mundo orquestral, assim, E né? é doido isso, porque quando a gente para pra pensar, hoje a gente tem algumas referências no Brasil, grandes referências, inclusive, Sim. que são meninas novíssimas, né? Eu falo novíssimas porque eu acho que elas são tão novas e elas são tão
Eu ia falar um palavrãozão, não pode. Mas elas são tão competentes no que elas fazem e elas são uma referência. Gabriela Queiroz, Priscila Rato, Ana Oliveira, e a gente tem Maria Fernanda Grug, vai ter várias outras mulheres. E é tão importante hoje a gente ter essas pessoas porque elas são referências. Sim, e a gente falou, quando a gente foi pros primeiros festivais não tinha, então pra gente é tipo, nossa, E aí só uau. tinha eu vou falar só tinha, me perdoem, mas não é no sentido ruim da coisa. As referências que a gente tinha eram as professoras, Sim, mas não eram os mais cargos da professoras, orquestra. Sim. Então a sensação que eu tinha, por exemplo, no começo é que eu nunca poderia ocupar um cargo porque eu era mulher. Então assim, ou eu teria que entrar como cargo fila de uma grande orquestra, se acontecesse, ou dar aula em algum lugar. Sim. A informação. A primeira mulher da Orquestra Filarmônica de Berlim foi contratada em 1982. 82, cara, entrou a primeira mulher na Orquestra Filarmônica de Berlim. Você tem noção que é tipo ontem isso? É. Foi agora. É bem chocante. Mas eu E acho que os Estados Unidos tem bem mais mulheres. tem mais, tem nas mais. orquestras, Tem. em geral. Em geral, mas ainda não é assim. Eu tenho uma história com uma orquestra, eu não vou citar o lugar, óbvio, né, por uma série de questões, mas eu estava trabalhando num lugar e estava ali sempre auxiliando na regimentação e fazendo tudo, e sempre sentando na primeira estante. E aí me pediram a indicação, sempre sentava com espala, mas me pediram uma indicação para um espala homem. Assim, na sua cara. É, Você pode me indicar? Pediram pra mim a indicação de um espala homem. E aí, na hora, sabe quando você nem... E aí depois que eu entendi, eu falei... Não pode ser eu, é isso. Tipo, Exato. E aí eu falei, nossa, eu posso indicar todas as cadeiras da orquestra, inclusive de outros instrumentos, eu posso sentar com espala, eu posso fazer, mas eu não posso espalar. é. Isso é triste quando a gente para pra analisar, você fala, poxa, é que eu não equilibro o suficiente, poxa, que pena. Mas, eu acho que ainda tem uma questão, assim, cultural, tipo, que tá rolando um esforço. Eu acho nos Estados Unidos tá rolando mais movimentação pra que isso mudar, aconteça. né, assim. Mas ainda tem bem menos do que deveria ter. O que, no meu caso, foi uma exceção, porque daí depois que eu toquei primeiros violinos, eu fiz a prova de principal dos segundos violinos. E eu entrei. Aí eu falei, finalmente eu vou, né, vamos lá. Mas foi por isso que eu falei pra vocês que essa mulher, ela fez umas provas e assim, ela só foi passando. Por isso que ela é referência pra nós. Aí eu tava lá dentro da orquestra e falei, o que eu posso fazer pra crescer aqui, né? O que eu posso fazer pra entrar Isso É. foi? na New Mexico Philharmonic? Ok. E daí eu fiz uma outra audição de novo, e aí nessa terceira audição eu entrei pra chefe dos segundos violinos. E daí eu fiquei lá por quase 2 anos, até que aconteceu a pandemia. E aí depois que aconteceu a pandemia, na verdade daí aconteceu uma mudança de vida, né? Porque daí a gente acabou decidindo fazer o doutorado, né? Uhum. E aí, depois da pandemia, na verdade, 2021, a gente se mudou de Albuquerque, né? Então eu tive que, infelizmente, sair da orquestra lá, e aí fomos pra Flórida. E E aí aí, você fez prova na Flórida para... daí eu fiz a prova na Flórida pra orquestra, entrei na orquestra de lá. Viu? Eu falei, eu sabia, aqui ó. Inclusive a Spala, na nossa orquestra lá, na Tallahassee Symphony Orchestra, a Spala é uma mulher. Maravilhosa! Ela é maravilhosa, ela é uma violinista excepcional. A minha professora de violino era chefe do segundos violino da orquestra, também era uma mulher. Então, lá tem massa! referências bem legais, assim, em alguns lugares você consegue achar, assim. E aí, tocamos nessa orquestra lá por 3 anos. E a preparação para essa prova foi como a anterior, ou não? Não foi tão... Eu diria que não foi tão longa quanto a da anterior, porque foi no meio de uma mudança, né? A gente acabou se mudando aí em agosto. E as loucuras que a gente faz na vida, né? A gente se mudou de Albuquerque para Tallahassee, que são quase 24 horas de carro. 20 alguma coisa. Nós fomos com as nossas coisas dentro do carro, sem ter uma casa pra ficar. Meu Deus, adoro. Motorhome, gata. Põe tudo no motorhome, ó. A gente chegou lá e falou assim, bom, a gente vai ficar num Airbnb por 2 dias e aí a gente vai achar uma casa, né? Quem disse que a gente achava uma casa? A gente chegou lá uma semana antes das aulas começarem, né? Do doutorado começar, e todo mundo já tinha alugado as casas, não tinha casa, assim. E daí a gente ficou lá com tudo no carro, assim. E aí, vamos achar um apartamento? Tá difícil. Rodando a cidade inteira e perguntando pra todo mundo. No fim das contas, a gente alugou um apartamento que tinha sido meio que, assim, um segundo plano, que tinha um amigo nosso que tava morando em Tallahassee já, o Pedro Maia, morava lá em Tallahassee. Uhum. E a gente pediu pra ele, você pode ver o apartamento X? E ele viu o apartamento pra gente. Ele é brasileiro. Nos ajudou muito, inclusive. Outra pessoa que nos ajudou bastante. Muito mesmo.
E aí ele foi lá e viu esse apartamento pra gente. E aí ficou meio de stand-by, assim, o apartamento. Mas a gente, a princípio, não queria mudar lá. Porque era uma parte da cidade meio esquisita. A gente acabou tendo que mudar pra lá mesmo. Aí ficamos lá. Sai de Itaquera. Foi o único lugar que a gente... né? Tipo, era... Enfim. Saiu de Itaquera. Saiu de voltar pra Itaquera. Exato. E aí agora vocês mudam para... Agora a gente tá de mudança pra Memphis, no Tennessee. O que você tá indo fazer lá? O que eu tô indo Saindo fazer lá? daqui, vai pra cá, agora pra cá, pra cá, pra cá. Então, agora em Memphis, tem uma instituição lá que se chama Iris Collective. E eles são um coletivo que fornece aulas de música, concertos de orquestrais e de música de câmara para a cidade de Memphis, né? Tem a ver com o quarteto de Memphis também ou não? Não. Tá, ok. Inclusive tem a University of Memphis, que tem alguns alunos brasileiros que estudam lá também. Mas não, elas são instituições separadas. Mas o Iris Collective, a ideia é de fornecer música para a comunidade de Memphis, né? Como se fosse um projeto social, isso? Mais ou menos como Ok. se fosse um projeto social. Eles têm uma ala social do projeto. Ok. E aí, eu vou ser uma fellow, né? Que seria... não sei nem como traduzir isso. Como se fosse uma... Parceira. uma parceira. É quase... Eu não sei direito como traduzir isso. Mas o que eu vou fazer lá eu vou trabalhar para eles dando aula na comunidade de Memphis para escolas públicas. E também eles estão criando um novo projeto esse ano, que é como se fosse uma preparação para alunos que estão querendo ingressar no vestibular de música. Então, eu vou poder trabalhar com esses alunos as coisas que eu trabalhei quando eu queria fazer o vestibular, né? Preparar o repertório, Que massa. de repente preparar ali algum excerto orquestral, se precisar. Realmente preparação para entrar na universidade. Além das aulas de música na comunidade de Memphis para os alunos. E aí a outra parte é a gente fazer concertos de música de câmara e também com orquestra. Eles têm uma orquestra que eles montam e fazem Pra esses quem concertos. tá ouvindo a gente agora, assim, ficou assim, poxa, essa mina é legal, eu queria fazer aula com ela. Você dá aulas online? Eu dei aulas online, principalmente até a pandemia, né? Nesses últimos 3 anos eu não tava dando muitas Sou aulas. brasileiro, tô vendo o podcast e falei, caraca, como a Gabi é massa demais, quero preparar repertório com ela, Tô excerto com ela. Tô aberta pra voltar a dar aula online, sim. Ok. Agora, os últimos 3 anos foram 3 anos de, assim, dedicação completa ao doutorado. Foram bem puxados. Mas agora eu já tô entrando, é uma outra fase, né? Então, Aí a pessoa, ela tá aqui ouvindo, ela falou, pô, legal, como eu te acho? me acha no Instagram. Eu acho que Instagram é a melhor coisa, né? Arroba? É @Gabriela Fogo. Só Gabi isso. Fogo ou Gabriela? Não, Gabriela, Fogo. o nome inteiro, só um L, Fogo. Maravilhoso. E aí eu tô lá. A pergunta de milhões? Pergunta de milhões. Como você ficou sabendo da existência do violino didático? E qual foi a sua primeira impressão sobre? Eu, na verdade, conheço o violino didático, acho, dos primórdios. Adoro. Lá de trás. Cara, eu não sei como eu fiquei sabendo exatamente, mas eu vi os seus vídeos no YouTube quando você fazia o vídeo você com as músicas de videogame. Ai, Nossa. nossa, violinista do Brasil. Violinista do Ai, Brasil! Isso! Essa galera é a que acompanhou quando veio assim, ó, Lá parede de verde. trás. Você fala, ah, tá, começou. Bom, eu conheci o Jean no festival e também através de uma amiga em comum, né? Então, aí eu vi o seu canal, conheci o seu canal quando você era o violinista do Brasil. E daí o violino didático, eu acho que eu sempre segui você nas redes sociais. Assim, desde aquela época, talvez. E aí daí eu fui sempre seguindo, assim, com o Carmelo também, pelo Acompanhando. festival, quando você foi no festival da UNEM. Você estava lá, eu acho que eu sempre meio que acompanhei pelo Qual foi Carmelo. a sua primeira impressão sobre? A minha primeira impressão foi assim, putz, ele tem coragem de fazer vídeo na internet, porque eu sou uma pessoa muito tímida de pôr meus vídeos. Eu falei assim, pois ele tem bastante coragem de fazer. E aí, hoje também essa é a maior admiração, porque se você não tivesse essa coragem, não tava aqui com essa comunidade gigantesca. Tipo, cresceu de uma maneira absurda e que atinge tantas pessoas. E o mais legal é que atinge pessoas de lugares tão diferentes, assim, sabe? Você consegue conectar pessoas de lugares tão diferentes e ao mesmo tempo, fornecer essa
essa educação de qualidade de violino, né? O ensino de violino. E eu acho muito, muito legal, assim. A sua coragem, pra mim, ficou, assim, e ficou como uma admiração também, né, agora. Assim, veio. Falei, caramba, o Jean realmente... ele realmente, tipo, chegou lá. Que nem a gente tava falando, né? Algumas pessoas que acreditam no começo, né? Que tiveram algumas pessoas que acreditaram em você. E, tipo, é muito legal de ver agora, assim. Que você foi a pessoa que acreditou mais de todas, né? E conseguiu chegar aqui. Não sei. Tive boas pessoas. E tem no bastante, caminho. muito apoio. É o que eu falei, né, também. Eu falei que ter apoio é essencial. E principalmente reconhecer, né, também o apoio. Assim, às vezes a gente não percebe ali no momento, mas aí você olha, volta e fala, putz, se não fosse aquela pessoa, se não fosse aquela palavra ali de apoio, aquele, né, aquele empurrão ali, ou pra continuar, ou pra fazer, ou às vezes só, tipo, uma palavra assim mesmo, né, tipo, de incentivo. Mas foi lá dos primórdios do violinista do Brasil. Maravilhoso, muito obrigado. Sou fã E também. se você pudesse indicar uma pessoa para estar nesse podcast, Gente, quem você gostaria de ver aqui? nossa. Bom, o Luiz tá aqui já. Se fosse alguém, exceto o Luiz. Alguém está exceto o aqui Luiz? agora. Bom, posso falar o Carmelo de novo? Tô brincando. Tô Nossa, brincando. E eu ainda já vou semear a Discord aqui. O Carmelo mandou uma mensagem ontem. Aham. Porque ele tava no aeroporto aqui em Campinas, perto, né? E aí, poxa, não sei o que, vou... Só que daí ele tava pegando um voo pra Paris, tipo, outro rolê. E aí ele falou, já avisa o G aí que eu quero ser o primeiro podcast didático no exterior. No exterior. Deixa eu te contar. A gente espera o senhor aqui, tá bom? Ô, louco! Mas, A gente vai olha, gravar Você coisas juntos. falou que Não desse jeito. Nós vamos gravar coisas juntos, com certeza. Ah, não, mas não, o podcast aqui. podcast. lá eu sou muito grata a todos os meus professores, então eu indicaria a todos os meus professores desde o começo. Renata Jafé, Pablo, Márcia Fukuda, Elisa Fukuda, Carmelo. Maravilhoso. Os professores também que eu você já entrevistou a maioria deles. Professores de festivais, né? Mas indicaria também muito a minha professora do doutorado, quem sabe num podcast internacional. Ela fala português? Não, tem que ser em inglês. Não, tem que ser inglês. Adorei, falou, não. Ela, na verdade, já aprendeu algumas palavras, porque ela esteve na USP Ribeirão, né? Há um tempo atrás. É a Shannon, Dr. Shannon Thomas. Ah, tá. Ok, Não, não, a gente conheceu Vocês conheceram a a Kristen e o Laura. Christine Laura. Eles também são excelentes. Seriam Maravilhosos. seriam maravilhosos pro podcast. Eles não falam português, mas... A gente quase gravou com eles, na verdade. É que foi uma questão de agenda que não ia rolar. Mas os dois são muito legais, É. muito legais. Maravilha. Senhora Gabriela, muito obrigada por topar estar aqui com a Muito gente. obrigada Eu sei pelo que, convite. sei que a sua agenda aqui no Brasil, porque ela não mora mais no Brasil, ela estava assim, ó. Uma Pra virada poder- international. Que foi tudo de última hora, né, gente? Assim, como bom brasileiro, deixei tudo pro último segundo. O legal é que ela não anunciou que ela vinha ao Brasil. Eu vi uma foto e falei, oi, Gabi, tudo bom, amiga? Deixa eu te perguntar. Vi um trem aqui, você tá no Brasil? Aí eu falei, tô aqui, já cheguei. Cara, vocês não acreditariam na bagunça que foi pra chegar aqui dessa vez. Mas aí, estamos aqui. Qual a bagunça? A bagunça é porque foi tudo assim, foi tudo uma semana, empacota a casa inteira, coloca tudo na casa dos amigos e bora pro Brasil. Eu Porque- falei pro aquela, né? Falei, chegaram no aeroporto, botaram os trens, chegaram no aeroporto, falei, moça, próximo voo pro Brasil? Uma passagem, 2 passagens, por favor. A gente tava olhando, né, que a gente já sabia que queria vir aqui pra passar as férias, mas aí tinha muitas coisas acontecendo de mudança e decisão e tal. E aí não tava, assim, muito certo, nenhuma data. E aí, quando as coisas começaram a se fechar, aí a gente falou, bom, a gente tem que ir agora. Se a gente for, não vai dar tempo. Daí, Entendi. empacotamos tudo e viemos. Você tem previsão de voltar pro Brasil? Porque eu sei que vocês voltam agora dia 18 a gente volta pra lá. Bom, a gente tenta voltar nas férias, né? Assim, talvez no meio do ano que vem de novo. Vamos ver. Ok. Então vamos assim, profetizar que o ano que vem, então quando você voltar, a gente vai ter uma masterclass aqui no estúdio didático sobre certos. Fechou? Vamos? Tá fechado. Eu gosto assim, eu gosto assim. Vamos, Gabi, sim. mais uma vez, muito obrigada por Obrigada topar a você. estar aqui. Foi maravilhoso, foi um prazer inenarrável. Episódios como esse acontecem toda segunda, quarta e sexta, às 10h43 da manhã. Se você gostou, você deixa o seu joinha. Se você não gostou, você deixa ali o dislike, porque a gente quer engajamento, tá bom? Muitíssimo obrigada pra vocês. A gente se encontra no próximo episódio do podcast do Dá Violino like, de 5 10. estrelas no Deixa Spotify. dar like, 5 estrelas no Tchau. Spotify. Tchau, tchau, gente. Tchau.